A descoberta acidental mais emocionante que fiz em minha vida foi uma nota de $10 em meu velho casaco de inverno. No entanto, algumas pessoas têm mais sorte, pois encontram cidades subterrâneas de séculos atrás ou criam invenções que as transformam em milionárias. O velcro foi inventado depois de uma caminhada rotineira na floresta. Os cornflakes da Kellogg's foram inspirados por um dente lascado e a massinha de modelar salvou o império empresarial de cair por acaso. Em 1998, o engenheiro elétrico John Williams encontrou algo que parecia ser um plug elétrico saindo do chão. Ele começou a cavar e percebeu que o plug estava preso em uma pequena rocha. Ele a encontrou em um local rural na América do Norte, longe da civilização, de complexos industriais, aeroportos, fábricas e usinas eletrônicas. Essa peça eletrônica embutida em uma pedra sólida de granito recebeu o apelido de Enigmalith e um preço de $500 mil. Alguns cientistas têm certeza de que se trata de uma grande farsa e não de uma lembrança deixada por algum visitante do espaço, como afirma Williams. Mas o descobridor da pedra queria provar que se tratava de uma peça real de tecnologia antiga, uma espécie de conector elétrico. Se não for uma farsa, essa pequena descoberta pode ser a prova de que os seres humanos ou alguma outra civilização do passado eram muito mais avançados do que imaginamos. Eles devem ter conseguido inventar uma maneira de transmitir eletricidade muito antes dos humanos no século XIX. Ele ofereceu aos cientistas que dessem uma olhada em sua descoberta e determinassem o que realmente era, sem quebrar a rocha, mas não houve quem aceitasse. Williams consultou um engenheiro e um geólogo e ambos confirmaram que não havia vestígios de cola no componente eletrônico. Ele também não foi soldado, portanto deve ser tão antigo quanto a rocha, que tem cerca de 100 mil anos, de acordo com a análise geológica. O Dr. John Kellogg tinha uma filosofia de vida biológica com exercícios regulares, massagem, muita água, nada de hábitos ruins, cafeína e nenhuma carne. No final do século XIX, ele assumiu o controle de um instituto de saúde em Michigan. Certa vez, ele preparou uma mistura de farinha, aveia e fubá. Ele achava que, ao assar grãos integrais em altas temperaturas, eles seriam mais fáceis para o estômago e mais saudáveis em geral. Ele assou a mistura 2 vezes e primeiro fez biscoitos, mas um paciente lascou um dente nessa versão. Então ele decidiu dividi-lo em pequenos pedaços. É difícil identificar exatamente como os cornflakes da Kellogg's surgiram, com tantas versões da história circulando por aí. A esposa de Kellogg, ela e seu irmão Will, ambos afirmam que tiveram um papel importante na criação dos flocos, juntamente com vários outros membros da família e funcionários do sanatório. A história da empresa diz que tudo aconteceu em uma noite de 1898, quando uma massa de cereal à base de trigo foi deixada de lado por muito tempo, fermentando no processo. Quando enrolada em uma forma fina, a massa levemente mofada se transformou em flocos perfeitos, grandes e finos, que ficaram crocantes e saborosos no forno. Nos anos seguintes, Will Kellogg continuou ajustando a receita e percebeu que o milho, e não o trigo, produzia flocos ainda mais crocantes e saborosos. Sua marca, Kellogg's Corn Flakes, cresceu e se tornou uma empresa multibilionária. O engenheiro suíço George de Mestral saiu certa vez para passear com seu cachorro e voltou com um conceito que mais tarde seria levado ao espaço. Quando voltaram do bosque, de Mestral notou que suas calças e o pelo do cachorro estavam cobertos de pequenas farpas da planta cocklebur. Ele examinou as rebarbas no microscópio e percebeu que elas tinham o formato de pequenos ganchos que se prendiam a laços em roupas e peles. Ele decidiu recriar essa tecnologia natural para projetar um prendedor extra forte, com muitos usos práticos. Ele testou diferentes materiais para sua invenção por vários anos e, finalmente, decidiu-se pelo nylon. Ele também precisava projetar um tipo especial de tear que pudesse tecer as fibras no tamanho, na forma e na densidade corretos. De Mestral levou 14 anos até apresentar ao mundo o velcro, que significa veludo e gancho em francês. De Mestral esperava que sua invenção substituísse o zíper nas roupas, mas o mundo da moda achou o velcro barato e pouco atraente. Mas a NASA não pensou assim e usou velcro nos trajes espaciais e capacetes dos astronautas nos anos 60. Atualmente, o velcro é usado em todos os lugares, de calçados a brinquedos e almofadas de assentos de avião. Antes da metade do século XX, a maioria das casas era aquecida com carvão. Isso deixava fuligem por toda a casa, o que era especialmente visível nos papéis de parede. A Kutal Products era a maior empresa que vendia limpador de papel de parede. Porém, nos anos 50, cada vez mais pessoas passaram a usar gás, óleo e eletricidade, e o problema do acúmulo de fuligem foi praticamente resolvido. O proprietário da Kutal Products estava tentando salvar seu negócio. Enquanto isso, sua cunhada leu que o limpador de papel de parede poderia ser usado para fazer decorações natalinas. Ela trabalhava como professora de uma escola infantil e a massa de modelar era muito difícil de ser manuseada pelos alunos. Então, ela decidiu testar esse material
material para moldar em diferentes formas, e funcionou muito bem. Ela contou a seus parentes sobre a descoberta e sugeriu um nome para o produto: Play-Doh, a nossa massinha de modelar. A empresa Kutol estava prestes a falir, então essa era uma ótima alternativa para um novo negócio. Em pouco tempo, a Macy's e a Marshall Field se interessaram pelo novo brinquedo e começaram a vendê-lo. Originalmente, a massinha de modelar tinha apenas uma cor, branco, mas logo foi expandida para vermelho, azul e amarelo. Eles também fizeram várias alterações na receita original, mas a mistura ainda é basicamente a mesma de quando era usada para limpar papéis de parede. Uma lenda urbana diz que se você pegar toda a massinha modelar já produzida e colocá-la no conjunto de brinquedos da fábrica de diversão, obterá uma cobra que dará a volta no planeta 300 vezes. Um homem na Turquia estava reformando sua casa quando derrubou uma parede em seu porão com uma marreta. Ele encontrou um túnel atrás dessa parede que levava a uma antiga cidade subterrânea. O túnel levava a mais túneis e depois a salões e câmaras. Era um complexo subterrâneo inteiro com 18 andares e sem um único habitante, abandonado há muito tempo. Era a cidade de Derinkuyu, construída há milhares de anos e que abrigava até 20 mil pessoas. Quem a construiu tinha muita habilidade, pois é muito fácil construir túneis na rocha macia, mas os desmoronamentos são um grande risco. Nenhum dos andares de Derinkuyu desmoronou. A cidade tinha um sistema de ventilação complexo com mais de 15 mil poços. Os níveis superiores tinham a melhor ventilação e eram usados para moradia e dormitórios. Os níveis inferiores eram usados principalmente para armazenamento, mas também tinham um calabouço. No meio havia espaço para animais domésticos, uma escola, um convento e pequenas igrejas. John Martin, um professor de silvicultura, estava explorando uma floresta em Wisconsin certa noite. Ele estava apontando uma lanterna UV para o dossel para identificar líquens, fungos, plantas e sapos que brilham sob a luz UV. Então, de repente, ele ouviu o chilrear de um esquilo voador em um comedouro de pássaros, apontou a lanterna para ele e o viu se iluminar de rosa. O professor contou o fato a seu colega e eles decidiram investigar mais a fundo. Eles verificaram algumas peles de esquilos voadores em museus para ver se esse brilho rosa era algo comum entre eles. Descobriu-se que quase todos os espécimes de esquilos voadores que eles examinaram tinham a mesma fluorescência rosa. Os esquilos não voadores não brilhavam. Outros animais com fluorescência, como papagaios do mar e camaleões, brilham em azul sob luz ultravioleta. Os únicos outros mamíferos com pelo fluorescente são cerca de 20 espécies de gambás. Eles vivem em ecossistemas diferentes e têm dietas diferentes. A única coisa que eles têm em comum com os esquilos voadores é o fato de serem ativos à noite, enquanto os esquilos comuns preferem a luz do sol. A luz ultravioleta é suficiente em condições de baixa luminosidade e os animais noturnos precisam de visão UV. Portanto, o brilho rosa pode estar relacionado à percepção e à navegação noturna, especialmente em condições de frio e neve. Ou pode ser uma maneira de os esquilos voadores machos atraírem possíveis parceiras. Também pode ser uma espécie de mimetismo. As pessoas foram para o lado de fora e pararam maravilhadas. Uma coisa viscosa estava cobrindo o chão. Manchas gelatinosas esbranquiçadas haviam transformado o mundo externo em uma cena de um filme de ficção científica assustador. Esse mistério gerou muita discussão e os especialistas ofereceram diferentes teorias. No entanto, descobriu-se que a situação era ainda pior do que se pensava anteriormente. Essas bolhas supostamente deixavam doentes as pessoas que entravam em contato com elas. Mas vamos começar do princípio. Era o verão de 1994, na cidade madeireira de Oakville, quando foram encontradas bolhas gelatinosas no chão. As pessoas pensaram que elas haviam chovido do céu, pois de onde mais poderiam ter vindo? Essa descoberta causou pânico e confusão entre os moradores da região. Mas, na verdade, essa foi apenas a primeira aparição de tal substância viscosa. Pedaços de gosma, que eram menores do que um grão de arroz, caíram do céu várias vezes. O volume era muito grande e, quando se acumulavam no chão e nos telhados dos galpões, tornavam-se visíveis. Cerca de 10 dias após a primeira ocorrência, um jornal escreveu um artigo sobre as bolhas. Além disso, parecia não haver outros relatos oficiais e confirmados sobre a substância misteriosa. Até que um funcionário do Serviço Nacional de Meteorologia da região recebeu uma ligação de um homem não identificado em agosto. O homem alegou que algumas partículas quentes e metálicas que caíam do céu haviam feito buracos no pula-pula de seus filhos. Aparentemente, era hora de examinar as bolhas de Oakville. Um hospital as examinou em um microscópio e descobriu algo aterrorizante.
Os pesquisadores afirmaram que a substância continha células brancas humanas. Isso levou algumas pessoas a supor que as bolhas eram provavelmente resíduos de fluidos concentrados de um banheiro de avião. Essa teoria foi desmascarada depois que um porta-voz da Administração Federal de Aviação explicou que os fluidos de banheiro geralmente eram tingidos de azul, o que lhes dava o apelido de gelo azul. Outra teoria que tentava explicar as bolhas de Oakville sugeria que elas tinham algo a ver com águas-vivas. Alguns especialistas concordaram que essa ideia era plausível. Algo do tamanho de porções de águas-vivas poderia ter sido puxado para a atmosfera e levado para outro local durante uma tempestade. Afinal de contas, chuva de animais não é novidade, mas falaremos disso mais adiante. Ao mesmo tempo, foram relatados 6 eventos de bolhas de Oakville caindo do céu, o que tornou difícil imaginar partículas de água-viva flutuando no céu por tanto tempo. No dia 20 de agosto de 1994, o The New York Times noticiou que a misteriosa substância viscosa já havia estado viva. Esse artigo seguia uma análise feita pelo Departamento de Ecologia do Estado de Washington. O cientista que havia testado as bolhas anunciou que havia descoberto que a substância continha várias células de tamanhos diferentes. É interessante notar que esses resultados acabaram com a teoria das células brancas humanas, pois se descobriu que as células não tinham núcleos, o que é algo que definitivamente se veria nas células brancas humanas e também nas águas-vivas. Essas criaturas são organismos multicelulares, cujas células contêm núcleo. Mas que tipo de vida não teria núcleos? Por exemplo, bactérias e alguns outros micro-organismos semelhantes a elas. Um especialista que trabalha com esse mistério disse que as bolhas não tinham uma estrutura claramente visível e ela não aparecia nem mesmo quando se usava um microscópio. No final, os pesquisadores concluíram que a substância continha 2 tipos de bactérias, ambas encontradas no trato digestivo de humanos e outros mamíferos. Elas também eram encontradas com frequência quando os resíduos eram depositados. Essas bactérias podem se deslocar na água e no ar. A gosma poderia ser uma espécie de sistema de transporte. Infelizmente, os cientistas admitiram que não tinham nenhuma evidência concreta para apoiar sua ideia. Para aumentar o mistério, as amostras teriam desaparecido antes que os pesquisadores pudessem concluir seu trabalho. Mas é verdade que as bolhas estranhas deixavam as pessoas doentes? À primeira vista, sim. Alguns moradores de Oakville relataram que ficaram doentes e apresentaram sintomas semelhantes aos da gripe depois de tocar nas bolhas de Oakville. Mas isso foi uma consequência direta? Ninguém sabe. Os especialistas admitem que os casos de doença podem ter sido uma coincidência, o que torna o incidente ainda mais intrigante. Até o momento, o mistério continua sem solução. Agora, vamos passar para outras coisas que caem do céu. Más notícias. Algumas delas podem ser completamente nojentas, como vermes que caem do céu na China e se remexem nos carros das pessoas. Algumas pessoas acharam que se tratava de uma chuva de animais, enquanto outras não se convenceram, afirmando que o vídeo era falso, pois os vermes estavam apenas nos veículos, mas não no chão. Outras tinham certeza de que as chuvas de vermes eram algo totalmente normal em março. Felizmente, não é o caso de onde moro. Mas o mais chocante, chuvas de vermes bizarras também aconteceram nas Ilhas Britânicas. Por exemplo, na Escócia, crianças estavam jogando futebol quando começou a chover vermes. O motivo pode ser uma mudança climática substancial ou sabe-se lá o quê. Mas os casos de chuva de animais, na verdade, começaram há muito tempo. Em 1787, um tornado incomum atingiu uma fazenda no sul da Califórnia, levando consigo vários jacarés minúsculos com cerca de 30 centímetros de comprimento. Em 1894, um tornado passou pela Inglaterra, deixando cair águas-vivas venenosas na cabeça das pessoas. Embora algumas testemunhas tenham afirmado que não se tratava de águas-vivas, mas de girinos, o incidente ainda foi extremamente estranho. Em 1876, no Kentucky, foi registrada uma chuva de humor negro. Isso aconteceu quando pedaços de carne caíram do céu. Agora deixe-me avisá-lo. Se você for sensível, talvez seja melhor pular essa parte. Ok, aviso dado. Os moradores locais afirmaram que a carne tinha gosto de carneiro. Mas, mais tarde, os pesquisadores descobriram que os abutres que sobrevoavam a área devem ter se sentido mal e regurgitado sua refeição no ar. Eca! Eu avisei. Todos esses são casos de chuva animal, um fenômeno meteorológico raro em que animais que não voam caem do céu.
Esses casos foram relatados ao longo da história a partir de 1794, quando soldados franceses viram sapos caírem no chão durante uma chuva forte perto da cidade francesa de Lille. Como essas chuvas ocorrem? Pode ser diferente para espécies diferentes. Por exemplo, rãs e sapos costumam andar pelo campo em grande número. Ventos fortes podem pegá-los e carregá-los por grandes distâncias. Ou vamos pensar nos peixes. Em 1861, foi relatada uma chuva de peixes em Singapura, e um naturalista especulou que naquela época poderia estar ocorrendo uma migração de bagres ambulantes. Portanto, o vento pode tê-los arrastado por terra de uma poça para outra, como se estivessem seguindo a chuva. De qualquer forma, a explicação mais comum para esses casos é que não há queda de fato. Os animais são apenas levados pelo vento ou algo do gênero. Isso também pode explicar por que, normalmente, apenas uma única espécie de animal é relatada chovendo do céu. Outra explicação provável envolve trombas d'água. Esses são tornados que se formam sobre a água. Uma tromba d'água tornádica pode potencialmente transportar animais para altitudes relativamente altas e levá-los a locais remotos. Essa ideia é apoiada pela sugestão de que as chuvas de animais são frequentemente precedidas por tempestades. Ao mesmo tempo, essa teoria não explica por que cada incidente envolve apenas uma espécie e não um grupo de animais de tamanho semelhante do mesmo habitat. Aqui estão alguns outros exemplos de chuvas de animais. Em 1947, peixes começaram a cair no chão em Louisiana. E em 1925, choveu sapos na Sérvia. Em 2010, uma pequena cidade na Austrália sofreu uma chuva de peixes. Essas ocorrências foram provavelmente causadas por tornados, que levantaram coisas do solo e da água e as depositaram em áreas totalmente diferentes. Às vezes, até mesmo iguanas podem acabar caindo na sua cabeça. Quando está muito frio, elas entram em modo de hibernação para sobreviver. Mas, mesmo que pareçam congeladas, ainda estão vivas. Quando fica mais quente, elas começam a se mover novamente. Porém, infelizmente, enquanto estão nesse estado de resfriamento, elas podem cair das árvores, o que é perigoso tanto para os próprios animais quanto para os transeuntes. Há muitas coisas estranhas em Marte: colheres, macarrão, portas, até mesmo rostos. Será que todas são realmente apenas rochas? Além disso, não é o único planeta em nosso sistema solar cheio de objetos misteriosos. Vamos dar uma olhada neles. Recentemente, encontramos algo estranho em Marte que parece um objeto liso, semelhante a uma colher, e chamou a atenção de todos depois que o rover Curiosity da NASA a avistou. A rocha, com um cabo e ponta arredondada, parece estar flutuando na foto do rover. As pessoas na internet estão intrigadas sobre o que poderia ser. Algumas estão brincando que é uma rocha, outras dizem que se trata de um pino de boliche marciano, ou até mesmo um chifre de sapato deixado por criaturas extraterrestres. Mas Andrew Good, da NASA, diz que não é algo tão empolgante assim. Na verdade, trata-se apenas de uma rocha moldada pelo vento durante muito tempo. Esse tipo com formato estranho é comum em Marte, chamado de ventifato. Essa é uma rocha que pode ser arranhada, amassada ou alisada por partículas minúsculas carregadas pelo vento. Geralmente é encontrada em locais secos, onde não há muita grama ou árvores para bloquear o vento e onde há muita areia soprando. Às vezes, o vento pode esculpir os ventifatos em formas muito legais, como as rochas com aparência de cogumelo que podem ser vistas no Parque Nacional do Deserto Branco, no Egito. Elas parecem cogumelos gigantes porque o vento desgasta a parte inferior mais rapidamente do que a superior, fazendo com que fiquem altas e esbeltas. Os ventifatos não são as únicas rochas marcianas interessantes. Dê uma olhada nessa série de pontas surreais que se projetam da superfície vermelha. Enquanto explorava a cratera Gale em Marte, o rover Curiosity da NASA se deparou com elas, que rapidamente chamaram a atenção de todos. As estruturas retorcidas que se assemelham a espinhos pareciam portas extraterrestres. Até mesmo o Instituto SETI, uma organização voltada para a busca de vida extraterrestre, tuitou sobre a imagem, referindo-se a ela como uma rocha legal. Mas na realidade, são apenas chaminés de fadas. Esses picos altos e finos ocorrem quando a rocha dura fica sobre camadas de outra mais macia. Os de Marte são provavelmente preenchimentos cimentados de fraturas antigas em rocha sedimentar, com material mais macio erodido ao longo do tempo. Novamente, há muitas chaminés de fada na Terra também. Elas levam ainda o nome de rochas de tendas. Você pode encontrá-los em lugares como o Bryce Canyon em Utah e o Colorado Plateau.
A NASA está entusiasmada com essas estruturas estranhas, porque elas podem nos ajudar a aprender mais sobre a história da cratera Gali. Havia também uma rocha que parecia uma rosquinha de geleia. Ela foi chamada de Pinnacle Island e foi vista pelas câmeras da NASA. Entretanto, apenas 4 dias antes, não estava em lugar nenhum. E então, como desapareceu magicamente? De uma forma muito anticlimática, foi chutada por uma das rodas do Opportunity ao atravessar o terreno marciano. Mas ainda há algum mistério em torno dessa rosquinha de geleia. A análise revelou que a Pinnacle Island contém níveis excepcionalmente altos de enxofre e manganês. Esses 2 elementos são solúveis em água. Em outras palavras, pode ter havido alguma ação da água que os criou na rocha. Então, essa pequena coisa de repente causou muito drama e um processo inteiro contra a NASA. Ele alegou que a agência não investigou um possível fungo que crescia em Marte. Mas nem todas as nossas descobertas são naturais. Uma intrigante foi essa coisa que o rover Perseverance avistou. É algo que se parece com espaguete ou barbante emaranhado. Assim como a rosquinha, esse objeto misterioso apareceu em uma imagem da câmera do rover e depois desapareceu do solo arenoso em apenas alguns dias. Acontece que podem ser detritos do sistema de pouso do Perseverance na cratera G0, em fevereiro de 2021. Ele teve uma aterrissagem difícil e acidentalmente espalhou detritos pelo local. Alguns têm aparecido nas imagens do veículo espacial há algum tempo. O objeto semelhante a um fio é provavelmente um pedaço de rede Dacron desfiada, que é um tipo de fibra usada em cobertores térmicos. Eles ajudam a regular a temperatura do equipamento durante o processo super quente de aterrissagem no solo marciano. Provavelmente, o objeto sofreu um desdobramento e um desfiamento significativo devido às forças intensas durante o pouso. As mantas térmicas perderam um monte de coisas naquela época. Por exemplo, este pedaço de folha brilhante visto em junho. O veículo espacial o encontrou em uma rocha. O que é notável é a distância que alguns dos detritos percorreram. O rover aterrissou a cerca de 1,9 km de distância do local que está explorando atualmente. Isso provavelmente se deve ao fato de a colisão ter lançado os detritos no ar e os ventos marcianos os carregaram por essa distância. Marte é conhecido por seus ventos fortes que podem mover objetos leves. No entanto, embora seja divertido encontrá-los em imagens, há preocupações sobre os detritos e o lixo. Ainda não resolvemos esse problema na Terra e já o estamos criando no planeta vermelho. Os detritos que deixamos lá já estão se acumulando em uma área chamada Hogwallow Flats. Além disso, os detritos podem contaminar acidentalmente os tubos de amostra usados para coletar rochas marcianas. Até o momento, a NASA não está muito preocupada com isso, mas está de olho para evitar qualquer problema com os rovers. Agora, que tal não coisas, mas animais? O Curiosity causou um grande alvoroço quando capturou algo que parecia um rato em Marte. Alguns começaram a especular que poderia ser uma evidência de vida marciana nativa, ou até mesmo que o roedor foi levado pelo Curiosity. Mas o rato de Marte, mais uma vez, acabou sendo apenas uma rocha estranha. Ela parecia interessante por causa dos processos naturais, como erosão eólica e abrasão mecânica. Também encontramos algumas coisas que pareciam vermes. O Curiosity tirou uma foto de algo que parece ter vermes se contorcendo na paisagem marciana. Apesar de seu tamanho minúsculo, essa formação se destaca por sua aparência única e textura áspera. Provavelmente é feita de material durável e resistente à erosão severa do planeta. E finalmente, nossa principal descoberta misteriosa é a face em Marte. Sidônia é uma região que atraiu o interesse científico e popular. Está localizada no hemisfério norte, entre regiões com muitas crateras ao sul e planícies relativamente suaves ao norte. Há uma teoria de que as do norte podem ter sido, no passado, leitos oceânicos. Talvez Sidônia já tenha sido uma zona costeira. Esse lugar é repleto de características interessantes e belas que nos contam muito sobre a história do planeta vermelho. Mas sua característica mais interessante foi o rosto marciano, objeto que ganhou grande atenção quando foi fotografado pela sonda Viking 1 em 1976. Alguns acreditavam que se tratava de evidência de uma civilização marciana muito perdida. No início, a NASA descartou o fato como um truque de luz e sombra. Mas, após algumas análises, descobriu-se que era, sim, outra rocha. Também vimos a face de um urso. Ela foi capturada pela câmera do experimento de imagem de alta resolução.
Em uma imagem, podemos ver um padrão de fratura circular que se parece com a cabeça de um urso, com 2 crateras formando os olhos e uma estrutura de colapso em forma de V como o nariz. A cabeça provavelmente se formou porque algo pesado se acomodou em cima de um buraco antigo no chão. Ele foi preenchido com lava ou lama. Especula-se que a característica semelhante a um nariz seja uma abertura vulcânica ou de lama. Mas por que continuamos a ver coisas estranhas em Marte? Às vezes, nosso cérebro pode nos induzir a ver rostos ou objetos em rochas, porém, são apenas ilusões chamadas pareidolias. Trata-se de um fenômeno psicológico que nos faz ver padrões ou formas familiares, especialmente rostos, onde na verdade não existem. Isso ocorre porque quando o cérebro encontra algo que não reconhece ou não entende imediatamente, tenta encontrar coisas que se pareçam familiares. Assim, vê padrões, texturas ou sons aleatórios como algo significativo e reconhecível. É por isso que uma cadeira com roupas parece uma figura humana super assustadora à noite. Isso também faz com que você veja rostos ou formas em nuvens, ou ouça sons reconhecíveis e até mesmo palavras em ruídos aleatórios. É uma prova fascinante do poder da nossa percepção, mas também devemos ter cuidado com ela e não deixar nossa imaginação correr solta. Ei, imagine um lugar na Terra que seja exatamente como Vênus. É o deserto do Atacama, no Chile. Presumo que você não gostaria de passar suas férias lá. Semelhante a outros desertos, esse não é exatamente o lugar mais amigável. É um longo trecho de terra próximo às montanhas dos Andes. Isso torna um dos locais mais secos do planeta. De fato, é tão seco que apenas alguns lugares na Antártida ficaram sem chuva por mais tempo. Esse ambiente árduo tem alguns benefícios a oferecer. Por estar localizado no alto e não ter muitas nuvens ou muita poluição luminosa, ele se tornou o lar perfeito para telescópios avançados. Esses telescópios nos ajudam a explorar o cosmos. Um novo estudo realizado em junho de 2023 revelou que esse deserto é ainda mais estranho e mais fora deste mundo do que pensávamos. Faz sentido que um deserto tão seco como este receba muito sol. Em média, ele tem cerca de 300 watts de luz solar por metro quadrado. Isso é quase o dobro do que recebe em lugares como a Europa ou o leste dos Estados Unidos. Raul Cordeiro é um cientista. Ele e sua equipe verificaram a luz do Sol no local que abriga o maior projeto de telescópio de todos os tempos, o Atacama Large Millimeter Array. E esse é o lugar mais ensolarado da Terra, fazendo você se sentir como se estivesse a cerca de 79% do caminho entre o Sol e a Terra. É claro que, se você estivesse realmente em Vênus, teria coisas muito maiores com que se preocupar do que apenas muita luz solar. Agora, vamos descobrir por que esse lugar é quase tão ensolarado quanto Vênus. É por causa das nuvens. Normalmente, as nuvens bloqueiam a luz do Sol e nos mantêm frescos, mas às vezes elas podem agir como uma lente de aumento em situações especiais, concentrando os raios solares. Isso é chamado de pró-espalhamento ou espalhamento para frente e acontece quando certos tipos de nuvens, como cúmulos, cirros ou cirrostratos, aparecem durante a monção sul-americana no meio do verão. Durante o verão no hemisfério sul, na verdade, estamos um pouco mais próximos do Sol e há menos ozônio nessa parte do mundo. Essa combinação pode explicar por que outros lugares altos da Terra, como o Himalaia, não recebem tanta luz solar intensa quanto esse deserto. Vamos falar mais sobre Vênus. Como seria estar na superfície desse planeta? Quanto mais você aprende sobre esse mundo sufocante, menos quer se imaginar lá. É um lugar nada amigável, com um calor louco e um ar super pesado capaz de esmagá-lo. Mas imagine por um momento que você está em Vênus. O ar lá é espesso e pesado, 93 vezes mais denso do que o que temos na Terra. O ar pressiona você. Imagine ter um carro pequeno apoiado na unha do seu polegar. Essa seria a sensação. Ou imagine mergulhar bem fundo no oceano. Você sentiria muita pressão sobre seu corpo. Mas em Vênus é como se toda a pressão da atmosfera te esmagasse e quase te achatasse. Como é o clima em Vênus? Ai, que calor! Embora Mercúrio esteja mais próximo do Sol, Vênus ganha o prêmio de planeta com a superfície mais quente. O ar denso de lá é composto principalmente de dióxido de carbono, que age como um cobertor. Quando o Sol brilha em Vênus, o calor fica preso nesse cobertor de ar e o planeta aquece muito. As temperaturas podem chegar a 460 graus Celsius. Mas como podemos explorar Vênus sem sermos torrados ou esmagados? Bem, ir até lá pessoalmente não é possível. Os robôs podem lidar com isso. No entanto, até mesmo os robôs tiveram dificuldades em Vênus.
Apenas um punhado deles conseguiu chegar à superfície, e eles só conseguiram sobreviver por algumas horas antes de serem destruídos pelas condições adversas. A boa notícia é que estamos descobrindo maneiras de estudar Vênus sem colocar ninguém em risco. As missões futuras verificarão Vênus de cima. As naves espaciais lá em cima poderão ver através da atmosfera sem nenhum problema. A NASA tem a missão Veritas, que tem por objetivo fazer mapas detalhados de Vênus a partir de sua órbita, o que nos dará uma nova visão do lugar. Então, examinamos o deserto mais seco do nosso planeta, o deserto do Atacama. Não é de se admirar que essa área seja o local que serve como campo de testes para missões espaciais. Mas, apesar da aridez dessa região, há vida lá. É um reino de flamingos e lagoas. O lugar tem salinas colossais que se estendem por 12.000 km² a uma profundidade de 25 metros. É um lugar de geysers em erupção, fontes naturalmente aquecidas, vulcões imponentes, rebanhos de lhamas e desertos tão áridos que alguns bolsões permaneceram intocados pela chuva por mais de meio milênio. Tudo isso se desenvolve de 3 a 4 quilômetros acima do nível do mar. O que mais sobrevive no deserto do Atacama? É muito difícil imaginar que as plantas possam se desenvolver em condições tão inóspitas. No entanto, elas conseguem sobreviver aqui. Veja, por exemplo, a Tillandsia lambeckii. Essas plantas desafiam as probabilidades no deserto, extraindo a umidade da neblina que chega da costa próxima. Essa água da neblina também pode servir como uma fonte de água sustentável para os seres humanos. Essas plantas não têm raízes tradicionais. Em vez disso, elas usam suas partes mais velhas e mortas para se ancorar na areia, formando pequenas estruturas semelhantes a dunas. Elas retiram a umidade da névoa por meio de suas folhas finas e brotos, que incham ao entrar em contato com a água. O orvalho noturno também fornece água, principalmente durante o verão, quando a neblina é escassa. Juntas, as comunidades de plantas existentes ali são conhecidas como vegetação de lomas. A presença dessa vegetação no deserto do Atacama é limitada a uma estreita área costeira onde a neblina ocorre regularmente. Fatores como a distância do Pacífico, a direção predominante do vento e a topografia restringem a distribuição dos ecossistemas de neblina. A análise de dados de satélite revela que as plantas crescem em altitudes que variam de 800 a 1.250 metros acima do nível do mar e até 45 quilômetros para o interior. Elas são encontradas principalmente em planícies arenosas ao longo de corredores de neblina ou em encostas. Elas têm cerca de meio metro de altura e geralmente formam uma linha. Essa formação inteligente as ajuda a captar toda a umidade e os nutrientes deliciosos de que precisam. A disposição desses grupos depende da quantidade de água de neblina que conseguem encontrar. Essas plantas resistentes do deserto são como os magos da água do mundo vegetal. Elas são tão boas em sobreviver no deserto que nos dão ideias sobre como obter água da neblina. A água é preciosa em lugares como Iquique e pequenos vilarejos próximos ao deserto. Além disso, com toda a escavação de materiais como cobre e lítio que fazem as baterias funcionarem, é necessária ainda mais água. Normalmente, as pessoas obtêm água potável do subsolo, mas essas plantinhas têm algo a nos ensinar. Usando esse truque, estamos fazendo um mapa que mostra onde essas plantas gostam mais de se divertir. Esse mapa pode nos ajudar a encontrar locais perfeitos para capturar a névoa com redes especiais. Aqui está outra área que fará você se sentir como se estivesse na superfície de outro planeta. Pelican Point fica na Namíbia. Talvez você não espere, mas Pelican Point é, na verdade, um ótimo lugar para surfar. Todo ano, chove apenas cerca de 80 milímetros. Mas isso não impede os surfistas de pegarem ondas. O clima é um pouco diferente aqui. Quase nunca é muito quente ou muito frio. Esse lugar tem um tipo incomum de clima seco, graças às correntes oceânicas frias próximas à baía. A Skeleton Bay, também chamada de Donkey Bay, é um local icônico para o surf. A onda de surf bate nas areias de Pelican Point, situada a cerca de 8 quilômetros a noroeste de Walvis Bay, uma cidade portuária compacta famosa por suas dunas e ancoradouro seguro. Você surfaria lá? Você se lembra de 2011? Bem, vem comigo. Um mergulhador está prestes a se aprofundar nas águas do rio Musi, localizado no coração de uma ilha da Indonésia. Ele é um entre muitos que tem obtido artefatos inacreditáveis do fundo do rio. Pouco a pouco, mergulhadores e pescadores descobrem uma civilização Sumatra há muito perdida, conhecido como a Ilha do Ouro.
O reino de Srivijaya foi provavelmente o mais próximo de um Eldorado da vida real que já existiu. No entanto, ele desapareceu no final do século XIII e, até recentemente, os pesquisadores não sabiam nem mesmo a localização exata do reino. Imagine uma civilização construída em um rio, um verdadeiro mundo aquático, de acordo com os arqueólogos que têm estudado Srivijaya. Casas, mercados e locais de culto eram construídos sobre estacas de madeira acima do nível da água. Os cidadãos se locomoviam como os venezianos de hoje, em barcos simples. Srivijaya era conhecido por ser um reino rico e importante. Ele existiu do século 7 ao 10 depois de Cristo. Fazia parte da Rota da Seda, e quem viajava do Oriente para o Ocidente tinha de passar pela cidade. Seus reis foram espertos e obtiveram o controle do Estreito de Malaca, o que permitiu que a cidade tivesse controle total sobre as rotas comerciais da região. Eles certamente estavam honrando o nome da cidade. Srivijaya é traduzido do sânscrito como vencedor próspero ou simplesmente glorioso. O reino foi um importante posto avançado comercial dos tempos antigos. Ele estava estrategicamente localizado entre as rotas comerciais mais influentes, o que significa que seus cidadãos ficaram extremamente ricos. As sociedades ricas da antiguidade costumavam exibir excessivamente ouro e metais preciosos. Elas usavam esses metais como oferendas às suas divindades, ou para forjar grandes estátuas e fazer joias para reis e rainhas e decorações para seus palácios. Srivijaya não era diferente. Mergulhadores indonésios locais que têm explorado 800 metros do rio Musi, perto da cidade de Palembang, encontraram algumas evidências. Até o momento, eles descobriram uma estátua de Buda em tamanho natural, joias cravejadas de pedras preciosas, sinos de templos, espelhos, jarros de ouro e outros itens. Nenhuma escavação arqueológica oficial foi feita na área. Portanto, esses artefatos são os primeiros itens do Império Srivijayan já encontrados. Sean Kingsley, um arqueólogo marítimo britânico que relatou essas descobertas, diz que está realmente surpreso. Há muito tempo, as pessoas especulam sobre a verdadeira riqueza de Srivijaya, e parece que os rumores foram confirmados. Estamos começando do zero, diz ele. Não sabemos que roupas o povo de Srivijaya usava, quais eram seus gostos, em que tipo de cerâmica eles gostavam de comer. Embora essa descoberta tenha entusiasmado a comunidade científica, há um lado negativo. Os mergulhadores e pescadores vendem os artefatos recuperados no mercado internacional de antiguidades antes que os arqueólogos possam dar uma olhada neles. Os pesquisadores poderiam tentar comprar alguns itens, mas eles são vendidos por milhões de dólares em todo o mundo. A maioria das informações que conhecemos sobre esse Eldorado do Oriente foi obtida por meio de relatos de comerciantes sobre a cidade. Essas descrições dizem que Srivijaya era um reino de cobras comedoras de humanos e papagaios multilingües. Isso é estranho. Alguns dizem que seus vulcões ativos davam à cidade uma visão estranha e enigmática, e todas as histórias enfatizam a quantidade de ouro disponível lá. Relatórios de viagem eram uma maneira comum de descrever cidades nos tempos antigos, caso você não saiba. Foi assim que a lenda do Eldorado começou originalmente. Quando os exploradores europeus iniciaram suas escavações em terras sul-americanas nos anos 1500, espalhou-se a notícia de que uma civilização amazônica costumava pintar seu líder com ouro como uma oferenda a poderes superiores. A lenda do El Hombre Dourado, o Homem Dourado, começou a se espalhar rapidamente pela Europa. Descobriu-se que era apenas uma prática cerimonial de uma civilização pré-colombiana. Não tinha nada a ver com a Terra do Ouro Infinito. Ninguém sabe o que causou o declínio do Império Srivijaya. Alguns especulam que seus vulcões ativos poderiam tê-lo engolido, ou talvez as casas de madeira construídas acima do rio acabaram afundando. Talvez, se os mergulhadores continuarem recuperando itens perdidos do fundo do rio, os arqueólogos consigam descobrir o que aconteceu com a cidade. Isso parece ser bastante comum na história do mundo. Algumas civilizações antigas desapareceram sem deixar rastros, como aconteceu com a civilização maia, por exemplo. Os maias conseguiram construir um dos maiores impérios da América pré-colombiana. Acredita-se que ele abrigava mais de 2 milhões de pessoas e prosperou por mais de 6 séculos. Seu desaparecimento repentino é algo que incomoda tanto arqueólogos quanto cientistas. Os maias começaram a se estabelecer na América do Sul já em 1500 a.C.
Sua civilização abrangeu a península de Yucatán, no México, a Guatemala e Belize. Acredita-se que eles tenham construído cerca de 40 cidades no auge de seu império. Eles também desenvolveram um complexo sistema de hieróglifos que tem sido estudado desde que foi descoberto por cientistas modernos. Os maias eram engenheiros, astrônomos e fazendeiros experientes. Eram povos pós-nômades que se estabeleceram em vastas áreas de terras agrícolas onde podiam cultivar milho e outros tipos de vegetais. Os arqueólogos ainda estão aprendendo muito sobre a civilização maia, examinando suas ruínas. A cidade de Chichén Itzá, localizada na península de Yucatán, é um dos mais importantes sítios maias descobertos atualmente. O local é composto por um total de 26 ruínas e abriga uma pirâmide mundialmente famosa, conhecida como El Castillo. Ela consiste em uma série de terraços quadrados, com escadas em cada um dos 4 lados do templo. Ela foi construída em homenagem a uma divindade, a serpente emplumada. Os maias eram gênios da arquitetura, tanto que conseguiram construir uma pirâmide que projetava uma sombra específica. Mais especificamente, no final da tarde, durante os equinócios da primavera e do outono, a pirâmide projeta várias sombras triangulares que criam a ilusão de uma serpente emplumada rastejando pela pirâmide. E eles criaram isso sem nenhuma das tecnologias que temos hoje. A cidade é tão incrível que, desde 2007, é considerada uma das 7 maravilhas do Novo Mundo. O Império Maia prosperou por mais de 6 séculos devido ao seu sábio sistema de gerenciamento de recursos e ao conhecimento astronômico. Eles eram capazes de prever eclipses com precisão e, usando sua tecnologia rudimentar, podiam até mesmo localizar Vênus e Marte. Eles tinham tudo o que era necessário para prosperar por muito mais tempo do que de fato prosperaram. É por isso que a queda dos maias intriga tanto os cientistas modernos. Ninguém foi capaz de entender completamente o que levou ao seu fim. Até uma descoberta recente. Um estudo realizado pela NASA afirma que pode explicar o que pode ter acontecido. Os cientistas descobriram uma amostra de pólen presa por mais de 1.200 anos em camadas antigas de sedimentos de lagos, que remontam ao período imediatamente anterior ao colapso da civilização. A análise revelou algo completamente novo sobre os maias. Em vez das alegações suspeitas de que os maias desapareceram devido a uma doença terrível ou a algum conflito prolongado na região, isso pode ter acontecido devido ao desmatamento. Talvez, para construir todo o seu império, eles tivessem que cortar muitas árvores. Sem as árvores, o solo poderia ter sofrido erosão e todas as suas terras férteis poderiam ter se tornado lenta e gradualmente estéreis. De acordo com os cientistas da NASA, as temperaturas na região poderiam ter se elevado em cerca de 6 graus. E, a partir daí, a terra teria se tornado ainda mais seca e as plantações mais difíceis de cultivar. Basicamente, a NASA diz que os maias não puderam fazer a única coisa que os fez prosperar, que era a agricultura. E seu reino começou a declinar. Ah, sim! E essa teoria foi apoiada por mais uma descoberta. Arqueólogos encontraram esqueletos da época do Império, que apresentavam sinais evidentes de desnutrição. Essa teoria pode realmente lançar uma nova luz sobre a história maia. Ela pode explicar o que derrubou uma civilização tão poderosa. O que você acha? Qual teoria é verdadeira? Conseguimos de fato descobrir o motivo da queda do Império Maia? Você ficará surpreso ao ver as descobertas que podem mudar a vida de uma pessoa apenas navegando pelo Google Maps, como esse cara, que encontrou uma cratera suspeita e pode ter feito um grande achado científico. Em 2024, o canadense Joel Lapointe estava planejando uma viagem casual para acampar em sua terra natal. Ele abriu o Google Earth e deu um zoom na região de Côte-Nord, em Quebec. Foi então que viu essa estrutura incomum e arredondada. A medição foi impressionante, 15 quilômetros de um ponto a outro, e parecia haver um lago próximo. Joel rapidamente imprimiu a tela e enviou a imagem a um geofísico francês para ver se ele sabia algo a respeito. Na maioria das vezes, essas imagens acabam não sendo nada, ou simplesmente marcas d'água do Google Earth, mas Joel ficou surpreso quando abriu o e-mail e viu a resposta do cientista. O geofísico disse que, a julgar pela aparência da topografia, Lapointe poderia ter descoberto uma área de impacto de meteoro. As áreas de impacto são realmente difíceis de identificar. Como existem há milhões de anos, a maioria de suas formas foi fortemente alterada pela erosão. Os cientistas as chamam de estruturas de impacto. Elas geralmente são circulares ou semelhantes a crateras e compostas de rochas deformadas. Isso acontece quando um meteoro cai na superfície terrestre.
O problema é o seguinte: como as crateras criam enormes paredes ao seu redor, essas áreas geralmente são confundidas com cadeias de montanhas. Foi isso que deixou o explorador canadense confuso, mas o geofísico francês que analisou o caso lhe deu esperança. Aquela formação estranha em Quebec havia sido classificada como um tipo de formação vulcânica. Depois que Lapointe trouxe esse assunto de volta à pauta, os cientistas tiveram que se aprofundar um pouco mais para chegar à verdade. Até essa recente descoberta, eles achavam que a área tinha essa aparência devido a alguma formação vulcânica. Na verdade, isso é normal, já que outras coisas, como vulcanismo e skin holes ou vazios de superfície, podem ser confundidos com crateras de impacto. Para verificar, os especialistas pediram algumas amostras do local. Essa é uma maneira mais confiável de checar se um meteoro caiu ali ou não. Quando um deles atinge a Terra, traz diferentes tipos de minerais do espaço sideral. Esse é o aspecto maravilhoso das crateras de impacto, revelam uma ligação entre o planeta e o resto do universo. Até o momento, os cientistas já catalogaram a maioria dos minerais nativos do nosso mundo. Quando estão procurando por uma estrutura de impacto, geralmente buscam coisas como taenita e camacita, que só pode ser encontrada em meteoritos. A maior cratera de impacto conhecida no mundo é Vredefort, localizada na África do Sul. Esse grande objeto foi formado há cerca de 4 bilhões de anos. Estima-se que o asteroide que a criou tenha sido um dos maiores que já colidiu com o nosso planeta. Quando os pesquisadores obtiveram os resultados do local no Canadá, confirmaram que ele continha zircão, um mineral que tende a mostrar áreas de impacto. Não há como garantir que Lapointe realmente encontrou uma cratera de impacto, mas os cientistas estão organizando uma missão de pesquisa na área para ter certeza. Se for constatado que realmente se trata de uma, será uma grande notícia, já que a última descoberta foi feita em 2013. Outro desses achados fascinantes veio de um garoto de 15 anos. William Gadouri também era canadense e, por algum motivo, adorava procurar cidades maias há muito perdidas. Diferentemente da história anterior, William tinha uma intenção e uma metodologia de pesquisa. Ele havia estudado muitos livros sobre as civilizações maias e acreditava que esse povo construiu suas cidades em relação às estrelas no céu. Então, o garoto abriu um livro e mapeou todas as cidades que já haviam sido descobertas. Foi então que ele percebeu algo importante. Há uma área na península de Yucatán, no México, onde os arqueólogos encontraram 2 cidades maias. Mas no mapa de constelações há 3 estrelas. O rapaz pensou, isso poderia significar que há uma cidade perdida esperando para ser descoberta nas proximidades? William Gadouri é conhecido por ser um gênio da ciência e até ganhou um prêmio por essa teoria da constelação. Quando notou que faltava uma terceira cidade na 23ª constelação que estava examinando, começou a pesquisar no Google Earth imagens de satélite que pudessem ajudá-lo a solucionar esse mistério. Os avanços na tecnologia de satélite lançaram uma nova luz sobre cidades maias há muito perdidas, como Tikal, localizada no coração da selva guatemalteca. Acredita-se que ela tenha sido a capital do antigo Império Maia. William tinha esperanças, então procurou um amigo dentro da Agência Espacial Canadense para verificar o que havia encontrado. Como já havia ganhado prêmios por sua pesquisa, tinha amigos em posições de destaque, e foi aí que as coisas ficaram interessantes. De acordo com as imagens, havia uma grande área quadrada na fronteira do México com Belize, que parecia ser de restos de uma cidade. William levou os registros a um especialista em sensoriamento remoto. Ele estudou as imagens minuciosamente e concluiu que a área poderia estar abrigando 30 edifícios e até mesmo uma grande pirâmide. William chamou a nova cidade que encontrou de Boca de Fogo. Entretanto, sua teoria foi muito contestada dentro da comunidade arqueológica e muitos especialistas maias trabalharam para desmentir os achados. Eles afirmam que as teorias sobre constelações são muito pouco científicas. Antropólogos e astrônomos renomados disseram que a metodologia de William foi um ato de imaginação criativa. Ainda assim, um adolescente de 15 anos quase encontrou uma cidade maia muito perdida, o que é bastante empolgante, se você quer saber. O que dizer desses pequenos pontos que apareceram em imagens do Google Earth? Esses círculos estranhos e manchados foram encontrados no meio do deserto da Argélia. Um youtuber, navegando no Google Earth, achou esses círculos e descobriu que as pessoas vêm debatendo sobre sua origem há anos. Ele pensou que fossem uma falha de imagens de satélite. Há dezenas delas, estendendo-se por quilômetros e quilômetros em linha reta.
Elas estão longe de qualquer cidade, estrada ou atividade humana, o que torna difícil entender se foram feitas pelo homem ou são apenas um fenômeno natural. Para resolver esse mistério, ele entrevistou as pessoas que tiraram as fotos do Google Earth e descobriu que elas eram 100% verdadeiras. Os círculos estavam lá na vida real, aparecem em vários registros de vários anos. A princípio, o cara supôs que fossem resultado da atividade petrolífera. A Argélia é uma área rica em recursos naturais, portanto isso fazia sentido. Para descobrir se a região vale a pena ser explorada, as empresas geralmente realizam pesquisas sísmicas, que servem para analisar a superfície da Terra enviando ondas de choque para o solo. Dependendo de como elas retornam, é possível saber o que está localizado no subsolo. Havia outra possibilidade. O Saara é uma área muito seca do planeta. As temperaturas podem chegar a quase 60 graus. Para sobreviver lá, as pessoas precisam encontrar meios de acessar a água. Portanto, a segunda hipótese foi que os círculos eram uma espécie de ruína ou resquício de antigos poços de água. Mas quando ele conversou com um especialista, descobriu que não era o caso. Você pode ver algumas dessas construções tradicionais em outras cidades no Google Earth, e elas são bem diferentes dos círculos misteriosos. O cara decidiu viajar até a Argélia para tirar a prova. Dirigiu 160 quilômetros até o coração do deserto e, quando chegou lá, viu uma enorme cratera escavada na areia, cercada por 12 buracos menores. Parecia o ancestral de um relógio moderno. Lá, ele encontrou algo que não podia ver no Google Earth: finos fios de metal. Quando o curioso youtuber e sua equipe começaram a cavar na areia, descobriram dinamite antiga e algumas latas de sardinha. Aparentemente, estavam escondendo a verdade. Os círculos do Saara, como são conhecidos, não foram os restos históricos do levantamento sísmico. Na época em que foram feitos, essa tecnologia nem sequer existia, mas eles estavam certamente relacionados à exploração de petróleo. Os buracos de dinamite eram um método antigo de busca de petróleo, e as latas de sardinha foram deixadas pelos trabalhadores que estavam explorando a região. Mais um mistério do Google Earth resolvido. Todos nós já sonhamos em visitar o Ártico e testemunhar as maravilhas naturais dos ursos polares brincando em blocos de gelo, ou da aurora boreal dançando no céu. Bem, lamento informá-lo, mas você não encontrará nenhum turista indo para a Antártida tão cedo. Por quê, você pergunta? Vamos nos aprofundar no assunto. Em primeiro lugar, onde fica a Antártida? Ela está localizada no hemisfério sul, especificamente no Polo Sul. O Oceano Antártico a circunda, e a maior parte do continente é coberta por gelo, o que o torna um dos lugares mais remotos e gelados da Terra. Agora, você já conheceu alguém que visitou a Antártida? Provavelmente não. É um dos lugares menos visitados do planeta e apenas alguns poucos exploradores sortudos viram seu interior, que é composto principalmente de geleiras e campos de gelo. Mas acredite em mim quando digo que a vida selvagem e o cenário são de outro mundo. Por que você não deve viajar para a Antártida? Bem, para começar, o meio ambiente é incrivelmente frágil e pode ser facilmente danificado. Além disso, não há populações humanas nativas no continente, portanto, sua viagem seria basicamente como visitar uma ilha desabitada. E não vamos nos esquecer de que esse também é um dos destinos mais caros para se viajar. Apesar de tudo isso, a Antártida não é exatamente protegida como uma fortaleza, mas existe um acordo internacional chamado Tratado da Antártida. Esse tratado foi negociado para evitar qualquer atividade indesejada no continente e proíbe algumas formas de testes feitos lá pelos Estados-membros. Mas o principal motivo pelo qual não podemos simplesmente entrar na Antártida é que ela tem um ecossistema delicado que precisa ser protegido. O tratado estabelece que a Antártida deve ser usada somente para fins pacíficos e deve estar livre de qualquer atividade humana que possa prejudicar o meio ambiente. Os cientistas ainda estão aprendendo sobre o ecossistema único do continente, e nossas atividades e máquinas podem perturbar o delicado equilíbrio que existe lá. Se você ainda está ansioso para ir à Antártida, obter permissão não é exatamente um passeio no parque. Os cidadãos americanos, por exemplo, precisam preencher um formulário especial e enviá-lo ao Office of Ocean and Polar Affairs. E uma vez lá, você precisará seguir algumas diretrizes rígidas para proteger o meio ambiente, como não perturbar a vida selvagem, nem levar lembranças como pedras, plantas ou animais. Tecnicamente, é possível viver na Antártida? Embora não existam leis que proíbam as pessoas de morar lá permanentemente, é um ambiente muito inóspito e inadequado para a habitação humana.
As temperaturas podem chegar a menos de 60 graus Celsius, o que torna quase impossível a sobrevivência de qualquer pessoa sem o equipamento e a experiência adequados. Além disso, o pedaço de terra mais próximo fica a mais de 1.500 quilômetros de distância, o que tornaria os habitantes completamente isolados do resto do mundo. Quem sabe, talvez um dia tenhamos a chance de visitar esse continente único e fascinante. Mas até lá, vamos admirá-lo de longe. Vamos falar um pouco sobre a descoberta da Antártida. Ao contrário de outros lugares que já eram habitados, a Antártida nunca teve uma população humana nativa. Os filósofos da Grécia Antiga tiveram uma ideia sobre o continente e o chamaram de Antiarctos, que significa oposto ao urso. Os ursos a que ele se refere não são os polares, mas sim as constelações do Grande e do Pequeno Urso, que só podem ser observadas no hemisfério norte. Como resultado, o termo significa o oposto de a terra do urso. As viagens de caça às baleias e focas no final do século XVIII e início do século XIX se aventuravam mais ao sul ao contornar o Cabo Horn, na ponta da América do Sul. Sabia-se que ir mais ao sul geralmente significava ventos mais fortes, mas também o risco de atingir gelo flutuante de todos os tamanhos e de ventos e mares que poderiam ser perigosos para o navio e a tripulação. O capitão James Cook foi o primeiro a cruzar o Círculo Polar Antártico em 17 de janeiro de 1773, na região do Mar de Ross. Um ano mais tarde, ele chegou a um ponto mais ao norte e, embora não tenha avistado terra, chegou a uma distância de 80 quilômetros e viu depósitos de rocha presos em icebergs, o que indicava a existência de uma terra mais ao sul. O primeiro avistamento da Antártida é amplamente reconhecido como tendo ocorrido em janeiro de 1820, durante a viagem de 2 navios, sob o comando do capitão Fabian Gottlieb von Bellingshausen, como parte de uma expedição exploratória de 2 anos ao redor do mundo para descobrir novas terras. Os navios do capitão foram os primeiros a cruzar o Círculo Polar Antártico desde Cook. O primeiro desembarque indiscutível na Antártida só aconteceu muito mais tarde, em 24 de janeiro de 1895, no Cabo Adare, durante a viagem de caça às baleias do navio Antarctic, liderado por Henrik Bull. Um pequeno barco com 6 ou possivelmente 7 homens a bordo remou até a costa em condições calmas. Talvez você não acredite, mas a Antártida é, na verdade, um deserto. Com todo aquele gelo, é de se esperar que seja como um país das maravilhas no inverno, com lutas de bolas de neve e chocolate quente o dia todo. Quando pensamos em desertos, imaginamos camelos, cactos e pessoas lutando para encontrar água. Mas na Antártida, a história é totalmente diferente. A luta não é para encontrar água, mas para encontrar qualquer coisa que não esteja coberta de gelo. E a média de chuvas foi de pouco mais de 10 milímetros nos últimos 30 anos. Isso é como algumas gotas de chuva em comparação com o que estamos acostumados. Portanto, tecnicamente, não são as dunas ou o calor escaldante que tornam um deserto, bem, um deserto. É a falta de precipitação. Mas não se preocupe se algum dia você se perder na Antártida. Não precisará se preocupar em ficar com sede. Só não se esqueça de levar um casaco e luvas, pois o frio é suficiente para transformá-lo em um picolé. A Antártida não é apenas um dos lugares mais secos da Terra, mas também o mais frio, o mais ventoso e o mais alto. Os pinguins e os cientistas de lá muitas vezes se encontram em uma situação complicada quando se trata de tempo. Diferentemente do resto de nós neste grande planeta azul, não há fuso horário na Antártida. Todas as linhas de longitude se encontram em um único ponto no Polo Sul, o que faz com que seja um pouco complicado tentar descobrir que horas são. Agora, você deve estar pensando, mas como os cientistas e pesquisadores controlam o tempo lá embaixo? Boa pergunta. Normalmente, eles seguem o fuso horário do país de onde partiram. No entanto, com estações de todo o mundo na Península Antártida, as coisas podem ficar um pouco malucas. Imagine tentar se coordenar com os países vizinhos sem acordá-los acidentalmente no meio da noite. Você pode pensar que pouca coisa poderia sobreviver em um lugar onde a temperatura é extremamente fria, o sol mal aparece e o vento pode levá-lo para longe mais rápido do que uma erva daninha. Bem, como em muitos lugares da Terra, a vida encontrou um caminho na Antártida também. Acredite ou não, esse continente congelado está fervilhando de atividade. É o lar de bilhões de krill que, por sua vez, atraem muitas focas e mais pinguins do que você pode imaginar.
Mas não se deixe enganar por sua aparência fofa e engraçada. Os pinguins são os melhores nadadores, com um corpo aerodinâmico capaz de deixar os vencedores de medalhas olímpicas com inveja. Eles chegam à costa para se reproduzir e relaxar, mas seu verdadeiro talento é roubar pedrinhas uns dos outros e formar grupos matematicamente precisos para se manterem aquecidos. A Antártida também é o lar da maior espécie de pinguim da Terra. É o chamado pinguim imperador. Certamente, essas criaturas são aves que não voam, mas isso não significa que não possam saltar. De fato, alguns deles podem saltar até 3 metros. E não vamos nos esquecer das focas, com seu corpo peludo e sons especiais. Esses mamíferos marinhos são protegidos pelo Tratado da Antártida e também prosperam nas águas gélidas do Oceano Antártico. Mas as verdadeiras estrelas do show são as baleias. Durante o verão antártico, essas enormes criaturas aparecem em massa para se alimentar do abundante crio. É realmente como um buffet de baleias por lá. Você sabe quantos continentes existem na Terra? Essa é fácil. 6. Mas espere um segundo. A Europa e a Ásia não são um grande continente? É o que parece quando você olha o mapa mundi. Bem, os cientistas pensam de forma diferente. Eles não olham apenas para os corpos de terra que saem do mar. Os geocientistas estudam os tipos de rocha de que os continentes são feitos. Quando você vê o mundo sob a perspectiva deles, o número de continentes realmente aumenta. Sim, eles não são um mito. Os continentes perdidos existem, ou pelo menos costumavam existir. E esses continentes nem sempre estão localizados sob a água. Eles estão escondidos sob outras massas de terra. Cadê você? Os pesquisadores descobriram recentemente um continente exatamente assim. Ele é chamado de Grande Adria. Parece familiar? Sim, tem algo a ver com o Mar Adriático. Esse continente perdido está completamente enterrado sob a Europa. Ele colidiu com a Europa e começou a afundar sob ela há muito tempo. 140 milhões de anos atrás. Hoje, ele está sob a Itália, a Grécia e os países bálticos. Seu tamanho e forma uniforme correspondem aos da Groenlândia, a maior ilha do mundo. Mas como os geocientistas encontraram a Grande Adria? Ela não está mais visível, mas deixou algumas pistas. Partes dela foram incorporadas aos Alpes. Outros pedaços foram incorporados à atual Itália e Croácia, do outro lado do Mar Adriático. As rochas calcárias do antigo continente começaram a se transformar quando estavam sob a massa de terra europeia. O calor e a pressão tremendos, distribuídos ao longo de dezenas de milhões de anos, mudaram sua estrutura. Saiu o calcário e entrou o mármore. Todos os templos gregos e romanos que você admirou em suas férias de verão foram construídos com esse mármore. Era uma espécie de presente de despedida de um continente há muito perdido. A Grande Adria se camuflou bem por milhares de anos, mas outros continentes perdidos estavam escondidos à vista de todos. Você já ouviu falar do 8º continente da Terra, a Zelândia? Provavelmente não, porque ele fica sob a superfície do Oceano Pacífico. 95% da Zelândia está agora debaixo d'água. Você consegue adivinhar onde exatamente? Seu nome é uma boa dica, sob a Nova Zelândia. Se você abrir o Google Maps, poderá ver seu contorno. Procure um tom de azul mais claro no oceano. Ele deve se estender da Nova Caledônia até a Nova Zelândia. Essa saliência no fundo do oceano costumava estar acima do nível do mar. Tinha cerca de 2/3 do tamanho da Austrália e mais de 2 vezes do tamanho da massa terrestre da Grande Adria. Podemos ver a Zelândia hoje porque ela não afundou muito, e essa é a melhor maneira de descobrir outros continentes perdidos. Imagine a Terra sem os oceanos. O fundo do mar não é plano, há montanhas e trincheiras. Você poderia colocar o Monte Everest na mais profunda delas, a Fossa das Marianas, e ainda haveria 2.133 metros entre ele e o nível do mar. Essa trincheira ficou tão profunda devido a um processo geológico chamado subducção. A placa do Pacífico ficou sob a placa das Filipinas. A crosta terrestre é formada por essas placas que flutuam em um mar de rocha derretida. Depois, elas se chocam umas com as outras, uma desce e a outra sobe. Foi assim que a Grande Adria acabou sob o continente europeu. Nosso planeta está em constante movimento. Não notamos esse processo porque ele acontece bem embaixo de nossos pés. Há 120 milhões de anos, a Austrália e a Antártida eram um único pedaço de terra.
Sim, o lugar mais frio e um dos lugares mais quentes da Terra já foram o mesmo território. A Antártida se despediu da Austrália, mas não foi embora de mãos vazias. Hoje existe um platô oceânico no Oceano Índico. A palavra platô vem do francês e significa terra plana elevada. E o nome dessa terra soa como o título de um filme de Hollywood, Broken Ridge. Há muito tempo, ela estava conectada a outro continente perdido, o microcontinente Kerguelen. Os cientistas acreditam que ela foi uma ponte terrestre entre a Índia e a Antártida. Como era essa terra? A resposta possivelmente está em um pequeno arquipélago no sul do Oceano Índico. Essas ilhas são tudo o que restou da antiga massa de terra. Elas têm um clima frio. As ilhas têm geleiras porque estão muito próximas da Antártida. Mas no passado, o clima deve ter sido temperado, com muitas chuvas. Os animais e as plantas seriam semelhantes aos que encontramos hoje nas regiões tropicais. A paisagem do continente perdido provavelmente se assemelhava à da Nova Zelândia. Já que estamos na área, você consegue adivinhar a qual continente pertenceu a ilha-estado de Madagascar? Se você disse África, desculpe, mas errou. Ei, não se sinta mal. Olhe para cima e para a direita no mapa. A resposta correta é Índia. Há cerca de 120 milhões de anos, eu não estava por aqui na época, a Índia se separou do continente africano e foi para o Nordeste. Madagascar não foi rápida o suficiente e acabou se tornando uma ilha na costa sudeste da África. Mas há evidências de uma massa de terra ainda maior, o continente perdido de Maurícia. Os cientistas encontraram vestígios da antiga massa de terra sob a ilha de Maurício. Hoje, ela é um ponto turístico, mas há milhões de anos era um ponto realmente quente, com vulcões e tudo. Foi assim que os cientistas conseguiram reconstituir os passos de Maurício. Eles encontraram um mineral, o zircão, que existe nas rochas que a lava espelha após uma erupção. A terra, muito perdida, já cobriu a área da ilha de Maurício até a costa oeste da Índia. Imagine se essa terra existisse hoje. Ela formaria uma grande mistura das culturas indiana e africana. Os pratos locais seriam definitivamente apimentados. Por falar em picante, você comeu comida indonésia recentemente? Há apenas 50 mil anos, o Sudeste Asiático era muito diferente. Não havia Sumatra, Bornéu, Java ou mesmo a Austrália. Apenas Sunda e Saul, duas massas continentais que eram divididas por uma fossa de águas profundas. Você tinha a extensão do Sudeste Asiático continental de um lado, Sunda, e a Grande Austrália ou Saul do outro lado. Naquela época, Bali ficava no extremo sul da Ásia. Os biólogos foram os primeiros cientistas a perceber a divisão. As espécies se desenvolveram de forma diferente em Sunda e Saul. É por isso que a Austrália tem animais únicos, como o canguru, o wombat e o ornitorrinco. E você sabia que um canguru gigante já habitou a ilha da Nova Guiné? Isso porque, até o final da era passada, havia uma ponte terrestre para a Austrália. Hoje, as duas ilhas são separadas pelo Estreito de Torres, mas ele é bastante raso, com menos de 20 metros. É um lembrete de que essa ilha já foi uma única massa de terra chamada Saul. Outro estreito oceânico que não é muito profundo separa a Ásia da América do Norte. O Estreito de Bering fica hoje no lugar de Berinja. Essa antiga massa de terra não era muito grande. Ela se estendia por 1000 milhas de norte a sul. Isso equivale a apenas 1/3 da distância de carro de Los Angeles a Nova York. A Berinja era importante por outro motivo. Durante a Era do Gelo, ela conectava o mundo inteiro. Naquela época, os níveis de água eram 90 metros mais baixos do que são hoje. Se fossem ainda mais baixos, seria possível caminhar do Cabo da Boa Esperança, na África, até Cabo Horn, na América do Sul. Isso é o que eu chamaria de a melhor rota para mochileiros. Hoje, você pode entrar em um avião e voar para praticamente qualquer lugar do mundo. O mundo nunca pareceu tão pequeno, não é mesmo? Bem, pareceu. Há cerca de 300 milhões a 200 milhões de anos, éramos todos um só mundo, literalmente. Pangeia era um supercontinente que incluía todos os continentes. Seu nome vem do grego e significa simplesmente toda a Terra. Mas a Pangeia começou a se fragmentar. A maior lacuna se formou entre as Américas de um lado e a Europa e a África do outro. A água do mar logo começou a entrar e foi assim que surgiu o Oceano Atlântico. Esse processo não terminou de forma alguma. Enquanto você assiste a este vídeo, a América do Norte está se afastando cada vez mais da Europa a uma taxa de 2,5 cm por ano. Não parece muito quando comparado à longevidade média da vida humana, mas no final, todos os continentes se reconectarão uns aos outros, formando um supercontinente.
E não seria a primeira vez na história da Terra que isso aconteceria. Sinceramente, não vou ficar esperando por isso. Muitos asteroides passam pelo nosso sistema solar e nós nem ficamos sabendo. São pedaços de material rochoso que sobraram da época em que nosso sistema solar estava se formando, há cerca de 4 bilhões ou 6 bilhões de anos. Eles se movem ao redor do Sol, mas não da mesma forma que os planetas. Estamos falando de verdadeiros rebeldes que preferem seguir caminhos bastante estranhos. Além disso, eles giram de maneiras diferentes enquanto viajam entre planetas e outros objetos espaciais. E a maioria deles vem do cinturão principal de asteroides, localizado entre Júpiter e Marte. A maioria fica lá, mas Júpiter tem uma gravidade bastante forte, de modo que pode empurrar algumas dessas rochas voadoras em diferentes direções, e também na nossa direção. Às vezes elas são redondas e às vezes têm formas estranhas, com buracos e fendas resultantes de todo o choque com outras rochas espaciais. Como sabemos atualmente, há mais de 1 milhão dessas rochas no cinturão principal de asteroides, e tudo isso é bom até que algumas venham em nossa direção. A NASA fica de olho nesses asteroides, então sabemos que está tudo bem, pelo menos por enquanto. Mas esse nem sempre foi o caso do nosso querido planeta natal. Se a Terra pudesse falar, provavelmente compartilharia muitas histórias malucas sobre asteroides. Estamos falando daquelas rochas espaciais que deixaram crateras de impacto que chamamos de domos. Elas têm um formato específico com um centro elevado, semelhante a quando você joga uma pedra em um lago e vê a água espirrando para cima. Mas nunca poderemos saber sobre muitas outras. Eu sei que esse centro elevado parece algo que deveria ser visto imediatamente, especialmente se um asteroide que bateu na superfície fosse grande. Mas estamos falando de milhões e milhões de anos de erosão, portanto, o vento, a água e até mesmo a gravidade fazem o que sabem fazer melhor e apagam seus rastros. Eles desgastam os domos, e alguns locais acabam escondidos sob camadas de rocha e sujeira, ou desaparecem para sempre porque as placas tectônicas da Terra estão sempre em movimento. Dê uma olhada na Lua, ela também passou por muitas colisões. Mas lá não tem oceano, nem placas tectônicas se movendo, nem mesmo vento para apagar lentamente ao longo de milhões de anos as crateras da sua face. Basicamente toda a sua história está escrita na superfície. Mas a Terra tem suas próprias forças que podem apagar lugares como a estrutura de impacto de Vredefort e a cratera de Chicxulub. Você sabe, a famosa que eliminou os dinossauros. Felizmente, os cientistas têm novos métodos para encontrar crateras antigas. Eles geralmente se concentram na bagunça causada pelos impactos, ou seja, nos materiais que eles lançaram. E o continente australiano é especialmente interessante, já que estamos falando de um playground para impactos de asteroides. Com isso, quero dizer o antigo supercontinente Gondwana, que dominava o sul há centenas de milhões de anos, no período Devoniano. Os especialistas sabem de 38 impactos. Além disso, especulam sobre mais 43. Algumas estruturas são relativamente pequenas, enquanto outras são grandes e completamente ocultas. E, recentemente, um cientista chamado Tony Yates descobriu estranhos padrões magnéticos subterrâneos em Nova Gales do Sul, na Austrália. Eba, novas pistas de um impacto de asteroide gigante. E quando digo gigante, estou realmente falando sério. É uma estrutura com 520 quilômetros de diâmetro. Esse pode ser o maior local de impacto já encontrado. Esse ponto é chamado de estrutura Deniliquin. Seus padrões magnéticos mostram ondulações características ao redor do centro, como quando uma pedra bate na água. Há também fraturas que se estendem para fora do centro, e parece que as rochas do interior da Terra acabaram sendo empurradas para essas fraturas. Essa é uma história típica de impactos de grandes asteroides. Essa estrutura provavelmente estava localizada no leste de Gondwana há centenas de milhões de anos, muito antes de se dividir em vários continentes, inclusive a Austrália. No momento, tudo o que sabemos sobre essa cratera é o que vemos na superfície. Para encontrar mais informações sobre essa colisão e obter alguma prova, teremos que perfurar o solo. Um asteroide desse tamanho definitivamente não é brincadeira. Ele poderia ter causado uma enorme era glacial e talvez até mesmo exterminado cerca de 85% das espécies, ainda mais do que o asteroide que acabou com os dinossauros. Em 4,5 bilhões de anos, que é o tempo de existência do nosso planeta, ele foi atingido por centenas de grandes asteroides. Mas isso não significa que toda a rocha espacial que entra na nossa atmosfera realmente chega ao solo. A maioria das que conseguem passar pela atmosfera é relativamente pequena, como por exemplo 1 metro de diâmetro. Isso é bom para nós, porque qualquer rocha espacial com menos de 25 metros de diâmetro provavelmente não conseguirá passar pela atmosfera do nosso planeta.
Como essas rochas espaciais vêm em nossa direção muito rapidamente, elas aquecem os gases da atmosfera, que as queimam. A propósito, quando os intrusos cósmicos entram na nossa atmosfera, eles se transformam em meteoros, e na maioria dos casos não causam muitos danos, se é que causam algum quando caem. Mas costumávamos ter coisas muito maiores voando e se chocando contra a Terra. Pelo menos 190 delas deixaram cicatrizes que ainda podem ser vistas hoje. Uma das maiores, realmente grandes, fica na África do Sul, a cratera de Vredefort, com seus 160 quilômetros de largura. Na verdade, é a maior, pelo menos é o que os cientistas acreditam no momento, pois ainda precisam verificar o máximo de detalhes possíveis sobre essa nova cratera na Austrália. Essa cratera na África do Sul se formou há cerca de 2 bilhões de anos, e o asteroide que a criou provavelmente era maior do que aquele que dizimou os dinossauros. E quando um asteroide é maior do que 1 quilômetro, ele pode ter efeitos realmente grandes no mundo todo. Esse impacto foi tão forte que poderia ter causado incêndios em toda a parte e lançado muita poeira no ar. E quando há tanta poeira na atmosfera, o clima do planeta pode mudar por meses ou até anos. E também temos o asteroide mais popular que fez um buraco gigante que hoje chamamos de cratera de Chicxulub, com 180 km de largura. Você conhece a história. Ele se chocou contra o nosso planeta há 66 milhões de anos, quando os pobres dinossauros estavam perambulando, buscando comida, se apaixonando, basicamente apenas fazendo suas coisas. O impacto em si não os apagou imediatamente. Ele lançou muitos detritos no espaço, e quando caíram na Terra, havia incêndios e chamas por toda parte. A colisão também produziu uma grande nuvem de poeira que cobriu o planeta durante anos. Essa nuvem bloqueou a luz solar, o que prejudicou as plantas e cadeias alimentares inteiras. Até mesmo os dinossauros que sobreviveram à colisão e a essas condições difíceis tiveram dificuldade para encontrar comida, por isso não sobreviveram. Pelo menos eles nos deixaram muitos fósseis e serviram de inspiração para filmes e histórias. Cerca de 8 bilhões de anos atrás, no Canadá, algo grande colidiu com o nosso planeta e deixou um enorme buraco que hoje conhecemos como a Bacia de Sudbury. As pessoas costumavam pensar que se tratava de um asteroide, mas agora alguns especialistas acham que pode ter sido um cometa gigante composto de uma mistura de gelo e rochas. No entanto, o buraco quase desapareceu devido às condições climáticas, mas as pessoas ainda podem minerar ferro e níquel lá, e ao mesmo tempo encontrar os restos de qualquer objeto espacial que tenha caído lá. Se você for para o sul da Índia, encontrará um grande buraco chamado Cratera Lonar. Os habitantes locais se depararam com ela há 200 anos, em 1823, e acreditaram que poderia ser de um vulcão. Mas agora sabemos que é um rastro de um meteoro que se chocou contra o solo há cerca de 35 mil a 50 mil anos. O que há de tão especial nessa cratera é que ela é a única que se sabe ter sido formada em um tipo de rocha chamado basalto. Ao redor da cratera há colinas cobertas de árvores, e animais como pavões e gazelas vivem lá. Os pássaros também gostam de visitar o lago próximo à cratera durante o inverno. E o lago em si também é bastante interessante. Ele pode ficar rosa por causa de todos os minúsculos organismos que vivem lá, mas essa mudança de cor não dura muito tempo. O sal faz com que nossas batatas fritas e pipocas tenham um sabor delicioso. Mas acontece que isso não é tudo. Ele é usado em produtos domésticos e industriais, de cosméticos a fertilizantes, de tratamento de água, asfaltamento de estradas. Em todo o mundo, cerca de 300 toneladas de sal são produzidas anualmente. Mas tem um senão. Isso é sal demais para o nosso planeta. Veja bem, o sal chega gradualmente à superfície terrestre a partir de rochas oceânicas profundas, e esse processo é bastante equilibrado. Ou costumava ser. Os seres humanos estão perturbando esse equilíbrio. Nossa demanda continua aumentando e estamos liberando muito sal no solo, no ar e no mar. E se esse processo continuar sem controle, poderemos enfrentar uma ameaça existencial. Sim, é tão sério quanto isso, e um estudo recente realizado pela Universidade de Maryland confirma esse fato. Existe uma coisa chamada ciclo natural do sal. Ele existe há milhares de anos. O sal sobe naturalmente à superfície do nosso planeta por meio da elevação geológica e do desgaste das rochas. Algum tempo depois, as rochas se quebram e liberam íons de sal no solo. Alguns desses íons são absorvidos por plantas e organismos, outros são levados pelos rios que os transportam para os oceanos. O sal também entra na atmosfera, o que acontece por meio da poeira salina em regiões secas e do spray marinho em áreas costeiras. E isso é crucial para os seres humanos, porque nosso corpo precisa de sal.
assim como os animais e as plantas. Em palavras simples, somos sistemas elétricos controlados por sais. O solo precisa de sal porque, caso contrário, não se aglutinará. As plantas também precisam de pequenas quantidades de sal, pois isso permite que elas tenham um metabolismo adequado e sintetizem clorofila suficiente. Ao mesmo tempo, o excesso de sal não é uma coisa tão boa. E atualmente, a atividade humana está bagunçando o ciclo natural do sal, trazendo para a superfície do planeta muito mais rapidamente do que antes. Essa é a conclusão a que chegaram os pesquisadores após combinar dados de diferentes fontes, incluindo o Anuário Mineral do Serviço Geológico dos Estados Unidos e registros globais de composições de rios e medições de salinidade. O principal fator que provoca essas mudanças é a extração de sal para a produção de alimentos e outros produtos. Além disso, há também as chuvas ácidas, que aumentam a taxa de intemperismo das rochas. Esses e outros fatores aceleram a geração de sal na superfície do planeta. No momento, a concentração salina no mundo é muito alta. O solo, as plantas e os animais não conseguem usar todo o sal. Pior ainda, algumas espécies essenciais não conseguem sobreviver com todo esse sal extra. Seu desaparecimento altera a biodiversidade e pode levar ao surgimento de espécies invasoras, como os caniços de água. Essas são plantas altas e com juncos que tomam conta de áreas costeiras. Além disso, há também o zooplâncton, uma importante espécie oceânica que regula as algas. Ele é extremamente sensível ao sal. Se essa espécie começar a diminuir, isso poderá afetar as redes alimentares do mundo. O excesso de sal também transforma as terras agrícolas em terrenos baldios. Relatórios recentes mostraram que cerca de 833 hectares de terra já foram afetados. E essa é uma área com cerca de 4 vezes o tamanho da Índia. Em alguns países, grandes áreas tornaram-se inférteis devido ao excesso de sal. Além disso, o excesso de sal é ruim para a nossa saúde. O problema é que todo esse sal extra entra na água subterrânea, tornando-a muito salgada para o consumo humano. Isso é particularmente ruim para pessoas com dietas com restrição de sódio. E não estou falando apenas do sal de cozinha, ou cloreto de sódio. Não, outros sais à base de cálcio e magnésio também estão vazando, geralmente da produção de fertilizantes e materiais de construção. É como um coquetel químico de diferentes sais provenientes de várias fontes, e os cientistas ainda não sabem os efeitos que esse coquetel pode ter sobre nós, seres humanos, e nossa saúde. Então, talvez agora você esteja sentado aí pensando: ah, é hora de reduzir a ingestão de sal. Talvez, mas não corte tudo. Na década de 1930, o Dr. Robert Mackenzie, do Departamento de Medicina Experimental da Universidade de Cambridge, encontrou 4 voluntários e pediu a eles que passassem 10 dias completamente sem sal. Primeiro, eles tiveram que suar o sal que ainda permanecia em seus corpos. Depois disso, o cientista literalmente dessalinizou tudo que eles podiam comer e beber. Logo depois, os participantes começaram a experimentar sensações estranhas. Eles perceberam que não sentiam muito sabor em nada do que consumiam. A situação piorou. A fadiga se instalou e os voluntários logo ficaram cansados demais, até mesmo para comer. Eles começaram a apresentar os sinais de hiponatremia, que ocorre quando a concentração de sódio no sangue fica perigosamente baixa. É quando as células sanguíneas de uma pessoa incham porque não há sal suficiente no sangue para regular a quantidade de água que uma célula deve e irá consumir. Se essa condição não for tratada, ela pode não apenas resultar em convulsões, mas também ter consequências muito piores. No final do período de teste, os participantes receberam alguns alimentos salgados e, milagrosamente, em poucos minutos, eles puderam sentir o sabor novamente e sua energia pareceu ser reabastecida quase que imediatamente. Sinceramente, isso soa um tanto assustador. Se isso é o que são apenas 10 dias sem sal, imagine a catástrofe que seria se o sal simplesmente deixasse de existir. Não conseguiríamos durar muito tempo, isso é certo. E seria um drama sem fim, não apenas para nós, mas também para as plantas e os animais. Eles precisam de sal tanto quanto nós. Se os nossos oceanos perdessem todo o sal, de repente, todas as algas subaquáticas seriam dizimadas, reduzindo a fotossíntese na Terra quase pela metade. As plantas terrestres fariam o mesmo. Portanto, logo após o desaparecimento do sal, enfrentaríamos um grande problema: muito dióxido de carbono e pouco oxigênio. Nosso clima começaria a oscilar entre temperaturas extremamente quentes e frias, e os furacões se tornariam insanamente poderosos e superdestrutivos. Felizmente, ainda temos sal em nossos mercados, e o ciclo natural do sal pode ficar mais ou menos estável novamente.
A propósito, a humanidade conhece e aprecia o sal há muitos séculos. Por exemplo, ele era usado como oferenda e para preservar múmias no Antigo Egito. Era uma mercadoria valiosa, comercializada entre os fenícios e seu Império Mediterrâneo. Na China antiga, as pessoas conheciam mais de 40 tipos de sal e utilizavam para fins medicinais. Na Europa continental medieval, Veneza ganhou poder por meio do monopólio do sal. A produção e o transporte de sal levaram ao surgimento de novas cidades e à construção de estradas. Salzburgo, a cidade do sal, na Áustria, é um ótimo exemplo disso. Mesmo nos dias de hoje, o sal continua a nos surpreender. Por exemplo, recentemente, pesquisadores da Escola Rosenstiel de Ciência Marinha e Atmosférica da Universidade de Miami descobriram raras piscinas de salmoura em águas profundas no Golfo de Aqaba, que é uma extensão norte do Mar Vermelho. Esses lagos submarinos salgados provavelmente guardam segredos sobre a forma como os oceanos da Terra se formaram há milhões de anos. Eles também podem nos dar algumas pistas sobre a vida em outros planetas. As piscinas de salmoura são alguns dos ambientes mais extremos da Terra. E ainda assim, apesar de sua salinidade ultra alta, química, um tanto exótica e total falta de oxigênio, elas estão repletas de vida. Os pesquisadores encontraram até mesmo moléculas bioativas com possíveis propriedades anticancerígenas em micróbios de piscinas de salmoura no Mar Vermelho. Essas piscinas de salmoura super salgadas e sem oxigênio estão localizadas perto da costa e podem preservar informações sobre tsunamis, terremotos e inundações repentinas que ocorreram no Golfo de Aqaba há milhares de anos. O sal chegou até mesmo ao espaço. Bem, mais ou menos. Veja bem, a Lua é como um cometa voando pelo cosmos. Nosso satélite natural é seguido por uma cauda fina composta de matéria irradiada, e nosso planeta passa diretamente por essa cauda uma vez por mês. Bem, de acordo com um estudo publicado na revista JGR Planet, essa cauda lunar é feita de milhões de átomos de sódio. E como você já sabe, a fórmula química do sal é cloreto de sódio. Estes átomos são arrancados do solo lunar pela queda de meteoros e depois empurrados milhares de quilômetros rio abaixo pela radiação solar. Durante vários dias do mês, quando a lua nova está localizada entre a Terra e o Sol, a gravidade do nosso planeta arrasta essa cauda de sódio em um longo feixe que envolve a atmosfera do nosso planeta. A cauda em si é inofensiva e invisível a olho nu, mas durante esses dias de lua nova, telescópios de alta potência podem detectar o fraco brilho laranja do sódio no céu. Em 2017, um estranho objeto foi visto em nosso sistema solar. Ele tinha a forma de um tubo longo, semelhante a uma panqueca. Nenhum asteroide ou cometa conhecido que tenhamos visto tem essa aparência. Seu exterior também era peculiar. Era pelo menos 10 vezes mais reflexivo do que a média das coisas que voam pelo espaço, e alguns dizem que tinha uma superfície semelhante a metal polido. Quando passou pelo Sol e saiu do nosso alcance, acelerou mais rápido do que a nossa gravidade poderia explicar. À primeira vista, parecia que essa coisa tinha um foguete amarrado em suas costas. Esse visitante incomum recebeu até um nome especial, Oumuamua. O nome vem do havaiano e significa batedor ou visitante de uma terra distante. E devido às suas características, os cientistas logo começaram a se perguntar se essa era finalmente uma visita de criaturas de outro mundo. Antes de se lançarem totalmente nas suposições de ficção científica, os astrônomos reuniram as informações sobre as quais tinham certeza. A começar pelo fato de que Oumuamua deve ter vindo de outro sistema solar. Deve ter havido algum evento infeliz em seu sistema natal que levou à sua ejeção. O que eles não sabiam era se tratava de um cometa ou de um asteroide. Ambos são objetos celestes que orbitam um Sol, mas têm composições e comportamentos distintos. Os cometas são compostos principalmente de gelo, poeira e material rochoso, geralmente chamados de bolas de neve sujas. Quando um cometa se aproxima do Sol, o calor faz com que o gelo se vaporize, liberando partículas de gás e poeira no espaço. Isso cria uma cauda brilhante que pode se estender por milhões de quilômetros. Os cometas geralmente têm órbitas elípticas, muitas vezes levando-os de regiões distantes do sistema solar para mais perto do Sol. Os asteroides, entretanto, são feitos principalmente de rocha e metal. Em nossa vizinhança, eles são remanescentes da formação inicial do sistema solar e são normalmente encontrados no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Ao contrário dos cometas, os asteroides não desenvolvem caudas quando se aproximam do Sol, pois não possuem gelo.
Suas órbitas geralmente seguem trajetórias mais circulares em comparação com os cometas. De acordo com todos os relatos, o Oumuamua deveria ser um cometa, pois parece vir de um local diferente no universo. No entanto, ele não apresenta os sinais típicos de atividade cometária. Espere um minuto, eu estou fazendo um comentário sobre cometas? Ah, deixa pra lá. O Oumuamua não tem cauda e não expele gás ao passar. Já eu não sou bem assim. Apesar de se comportar como um cometa, ele se parece mais com um asteroide. Outra grande questão é como os cientistas conseguiram detectar o Oumuamua. Considerando a vastidão do espaço e do tempo na galáxia, isso é notável. As estrelas têm vida útil de milhões ou bilhões de anos, e a formação de um sistema solar leva centenas de milhões de anos. Mesmo os objetos mais rápidos levam dezenas de milhares de anos para viajar de uma estrela para outra. Em contrapartida, os seres humanos só observam os céus com telescópios há cerca de 400 anos, uma pequena fração do tempo cósmico, e foi somente nas últimas décadas, ou mesmo anos, que tivemos a tecnologia para detectar e rastrear objetos escuros e de movimento rápido. Ou rochas como essa são abundantes, ou tivemos uma sorte incrível em nossas detecções, ou ela simplesmente queria ser vista. Outra pergunta que foi feita foi de onde esses objetos poderiam vir. É altamente improvável que Oumuamua tenha vindo de um sistema solar maduro e estável. Isso se deve ao fato de que tais sistemas não ejetam material suficiente para preencher a galáxia. Ocasionalmente, uma rocha aleatória pode ser arremessada para fora, mas raramente pode viajar tão longe. Os sistemas jovens, entretanto, agem de forma diferente. Nesses ambientes caóticos, colisões, fusões e migrações estão acontecendo por toda parte. Muitas rochas minúsculas vagam por aí, candidatas perfeitas para serem ejetadas. O sistema solar que expulsou o Oumuamua deve ter tido um planeta semelhante a Júpiter. Seu tamanho maciço e sua gravidade poderiam influenciar outros objetos no sistema, causando possíveis ejeções. Mas nem todos os sistemas solares desenvolvem planetas do tamanho de Júpiter. Muitas vezes, planetas enormes acabam perto de suas estrelas, tornando-se versões mais quentes de Júpiter. Esses planetas, que orbitam confortavelmente um Sol, têm menos probabilidade de ejetar detritos. Os planetas semelhantes a Netuno também podem ter um papel importante. Embora não sejam tão maciços quanto Júpiter, eles tendem a chamar as regiões externas dos sistemas solares de seu lar. Nosso sistema solar tem o cinturão de Kuiper, um reservatório de cometas em seus limites externos. Durante os estágios iniciais de um sistema solar, são comuns as interações entre planetas semelhantes a Netuno e detritos. No entanto, encontrar planetas semelhantes a Netuno em outros sistemas tem sido um desafio. Nossos métodos de detecção de exoplanetas funcionam melhor para objetos maciços próximos de suas estrelas, o que dificulta a detecção de homólogos de Netuno mais distantes. Oumuamua também estava ligado a uma teoria peculiar sobre como a vida surgiu no universo, a panspermia. É uma hipótese que sugere que a vida existe em todo o universo e pode ser distribuída entre os planetas por vários meios, como asteroides, cometas e até mesmo naves espaciais. Ela diz que a vida deve ter se originado em um local do universo e depois se espalhado para outros corpos celestes. Os adeptos da teoria da panspermia sugeriram que esses objetos interestelares poderiam transportar micróbios minúsculos, os blocos de construção da vida entre sistemas estelares. Se esses objetos impactassem um planeta ou uma lua, eles poderiam transferir esses materiais e semear vida no corpo celeste. Por enquanto, não há evidências que sustentem a ideia de que esse cometa em particular tenha transportado vida entre sistemas estelares. Após anos de pesquisa, o consenso geral foi que o Oumuamua era de fato um cometa. A razão pela qual ele se move de forma estranha é o fato de que ele pode ter hidrogênio congelado em sua superfície, que reage quando tocado pela luz solar. Quanto mais próximo do nosso Sol, mais rápido ele se tornava, liberando esse hidrogênio e também mudando sua trajetória pelo nosso sistema solar. Sua cor também apoia essa teoria. Ela é vermelha, o que pode significar que ele foi atingido por raios cósmicos por um longo período. Quanto mais tempo ele foi atingido por esses raios, mais hidrogênio ele acumulou no processo. Mas como não podem ter certeza absoluta, os astrônomos têm um plano para seguir esse visitante. Uma ideia é enviar uma missão para verificá-lo. Ele já está muito longe de nós, mas talvez ainda não seja tarde demais. Talvez possamos enviar uma sonda com rapidez suficiente para alcançar o cometa. O plano foi batizado de Projeto Lyra e tem como objetivo usar a órbita da Terra e a de Júpiter para lançar uma sonda longe o suficiente para alcançar Oumuamua. Se funcionar, será o dispositivo espacial mais rápido que já enviamos ao universo.
Uma possível trajetória da sonda espacial envolve o uso da atração gravitacional do nosso planeta e de Júpiter como um efeito de laço, mas não o Ted Lasso. A sonda sairá do nosso planeta e entrará novamente na órbita da Terra antes de ser enviada para encontrar a atração de Júpiter. Ela será enviada de volta para perto do nosso planeta uma segunda vez, onde será ejetada com força suficiente para atingir o cometa. O projeto Lyra também tem o objetivo de seguir um segundo visitante distante, chamado Borisov. Esse foi descoberto por um astrônomo amador e agora leva o seu nome. O que é interessante sobre ele é que, bem, ele é impecável. Semelhante à nossa experiência com o Oumuamua, também não vimos nada parecido com o Borisov antes. Estudos da luz proveniente de sua nuvem de poeira e gás mostram que ela é muito limpa em comparação com outros objetos espaciais. Depois que foi notado pela primeira vez em agosto de 2019, os astrônomos estudaram sua trajetória através do nosso sistema solar e concluíram que ele também vinha de outra estrela. Mas Borisov nos deu mais tempo para estudá-lo porque o avistamos mais cedo em sua jornada por nossa vizinhança. Os pesquisadores usaram telescópios avançados para observar a poeira que se desprende de Borisov. Eles descobriram que ele está lançando mais de 181 quilos de poeira a cada segundo. Eles também descobriram que o Borisov tem mais monóxido de carbono do que os cometas do nosso sistema solar normalmente têm. Mas a quantidade não é a mesma em todos os lugares do cometa. Isso nos diz que o objeto espacial provavelmente começou a se formar perto de sua estrela natal antes de se afastar, talvez por causa de planetas maiores em seu sistema. A luz do Borisov é muito mais polarizada do que a luz de outros cometas que já vimos, e sua nuvem é muito suave. Isso nos diz que o Borisov nunca interagiu com outra estrela. O deserto do Saara é tão grande que cobre 8% do território mundial. Ele é maior do que os Estados Unidos ou a China. Surpreendentemente, o Saara não é o maior deserto do mundo. Ele é o terceiro maior, atrás apenas da Antártica e do Ártico. Mas é definitivamente o mais quente. As temperaturas lá chegam a 57 graus Celsius. Esse lugar tem algumas das dunas de areia mais incríveis que você já viu, com alturas de até 450 metros. Mas aqui está o ponto alto. Há um risco real de que essas dunas continuem a se espalhar até cobrirem o mundo inteiro. Surpreendentemente, a influência do deserto do Saara se estende muito além de suas fronteiras. Sua poeira, carregada por ventos fortes, chega ao Reino Unido e a todo o continente europeu, principalmente no inverno. Essa poeira, que se deposita no solo quando chove, é uma visão familiar para quem está no Reino Unido, muitas vezes deixando um resíduo vermelho nos carros. Essa conexão entre o Saara, a Inglaterra e a Europa serve como um forte lembrete do alcance global dos fenômenos ambientais. Você pode pensar que isso não é grande coisa, mas pode transformar a Europa em um deserto, deixando seu solo infértil e os europeus sem alimentos. O solo é um aspecto fundamental da existência humana, tão crucial quanto a água limpa e o ar. Sem ele, não nos restará nada além de uma paisagem desolada e estéril. O deserto do Saara já atravessou o mar Mediterrâneo, o que é preocupante e pode mudar a paisagem para sempre. 1/5 da Espanha já foi transformado em deserto. A próxima vítima é a Itália, que também enfrenta o problema da desertificação. De fato, quase todos os países europeus têm o mesmo problema. De acordo com um especialista, a terra que não mudou por quase 2.000 anos se tornará principalmente rocha, e as pessoas que vivem nessa terra desaparecerão. 60% do solo da Moldávia desapareceu, e o problema se expandiu para além do Mar Negro. Chegou a China e a Mongólia, a milhares de quilômetros de distância do deserto do Saara. Tudo isso causa perdas de 4 bilhões de dólares por ano. A ameaça é tão significativa que até mesmo a ONU reuniu os recursos necessários para resolver o problema o mais rápido possível. A Itália está enviando ajuda à África para impedir a expansão do deserto do Saara. Se esse processo não for interrompido nos próximos 10 anos, milhões de pessoas serão forçadas a deixar suas casas. O deserto do Saara está crescendo aproximadamente 48 quilômetros por década. Faça as contas e veja quanto tempo levará para cobrir a Europa. Desde 1920, o Saara se expandiu em cerca de 10%. Mas nem toda a esperança está perdida, pois mais de 172 países se uniram para pôr um fim à desertificação do mundo.
O Programa Alimentar Mundial é um projeto que visa ajudar a trazer de volta a terra verde que antes existia no Saara. Quando eles contaram às pessoas que chamavam o Saara de lar o que estavam prestes a fazer, elas basicamente riram na cara deles e disseram que era impossível. Mas quando você tem um objetivo específico em mente, o impossível se torna possível. Se voltássemos cerca de 5.000 anos no passado, veríamos uma bela floresta com árvores e grama verdejantes. O clima da África vem mudando há 21.000 anos, de uma vegetação fantástica a desertos inabitáveis. Isso tem a ver com a rotação da Terra e as monções que trazem água para esse continente seco. Mas com a ajuda de cientistas e alguns truques inteligentes, podemos trazer a vegetação de volta e deter o Saara em seu caminho. O rio Senegal serve de fronteira entre o deserto do Saara, a cidade do Senegal e a Mauritânia. Ao observar essa área do espaço, você verá como o deserto está se expandindo para o Senegal, porque a vegetação ao longo da margem do rio é quase inexistente. As florestas podem servir como uma barreira, impedindo que a areia seja levada pelo vento e que o deserto se expanda. Um esforço para criar uma grande parede verde está sendo feito e a forma como eles fazem isso é realmente impressionante. Nada estava crescendo na área atualmente restaurada há mais de 40 anos, fazendo com que os moradores locais encontrassem outros lugares para chamar de lar. As pessoas ficaram entusiasmadas quando viram que a terra poderia ser restaurada. Elas se empenharam muito e aprenderam a trabalhar com o solo e a cultivar alimentos. No momento, mais de 300 quilômetros quadrados foram restaurados e transformados em uma vegetação exuberante. A região do Sahel está no ponto de partida da desertificação. E é fundamental estabelecer primeiro um muro verde nessa área. Fazer esse muro não é ciência de foguetes, pois são necessárias apenas algumas etapas simples. O solo lá é queimado pelo sol e é tão duro quanto um bloco de concreto. Se você já derramou água no concreto, sabe que ela simplesmente escorre. Ela não fica em um só lugar. Portanto, eles tiveram que criar meias-luas de retenção de água, que reteriam a água e a disponibilizariam para as plantas. Ao saber como essas meias-luas funcionam, você pode dizer: como eles não pensaram nisso antes? Na verdade, essa técnica é antiga e já foi implementada no Sahel, mas ela se perdeu com o tempo. Quando a chuva cai, a água é coletada nas meias-luas que estão posicionadas um pouco abaixo do solo, abaixo das linhas de contorno. Quando você olha para um mapa topográfico, pode ver essas linhas. Elas mostram a elevação do solo e desempenham um papel fundamental no posicionamento das meias-luas. Há também uma espécie de banco no final da forma que impede que a água transborde. E no meio, há plantas que estão felizes porque tem bastante água para se desenvolver. Além disso, é essencial cultivar plantas nativas que estão acostumadas a condições adversas, como o sorgo e o pães. Essas plantas estão sobrevivendo no local há milhares de anos e produzem uma boa quantidade de biomassa, o que significa que a terra pode ser reabilitada mais rapidamente e as pessoas terão comida mais cedo. A água que entrará nas meias-luas não se perderá. Ela penetrará no solo e completará as águas subterrâneas. Isso garantirá que o H2O do solo nunca se esgote e que as gerações futuras tenham água utilizável. Essa brilhante técnica de plantio não se limita às meias-luas. As pessoas também criam linhas e plantam vários vegetais, como tomates. Em seguida, há lugares apenas para árvores como limões ou laranjas. Depois de um dia longo e quente, nada melhor do que uma limonada gelada feita na hora. As árvores também protegerão o solo e, com um pouco de sorte, haverá uma nova floresta no deserto do Saara. O objetivo é copiar a dinâmica da floresta. Comece com plantas pequenas e expanda gradualmente para plantas maiores que sejam mais úteis do que as pequenas. O objetivo é plantar mais de 10.000 árvores. Neste momento, muitas pessoas estão deixando o Saara após a estação chuvosa, indo para as cidades ou deixando a África por completo. Nessa época do ano, os vilarejos são como cidades fantasmas. Somente animais podem ser encontrados lá. A maioria das pessoas foi embora. Quero dizer, quem poderia culpá-los? Ninguém quer viver na areia, onde nada cresce. Felizmente, com toda essa nova tecnologia antiga que foi desenvolvida, muitas pessoas estão lenta, mas seguramente retornando às suas terras e começando a trabalhar na agricultura. O melhor de tudo é que não há invernos rigorosos, portanto as plantas crescem 12 meses por ano e as pessoas sempre podem ter comida. As pessoas estão se tornando mais sociáveis porque agora todos ficam em seus vilarejos e não viajam muito. Se esse projeto der certo, a África será salva e o mundo não se transformará em um deserto gigantesco.
Durma com essa! Os polvos são visitantes do espaço sideral. Veja como isso teria acontecido. Ovos de polvos guardados no gelo e presos em corpos espaciais caíram na Terra. Em seguida, esses indivíduos teriam se misturado a um conjunto pré-existente de informações genéticas disponíveis em nosso planeta. E pronto, os polvos nasceram. Pode ser um grande exagero justificar que esses animais altamente inteligentes são seres extraterrestres, mas a ideia é baseada em uma teoria que existe desde a Grécia Antiga, algo conhecido como panspermia. Esta é uma hipótese que diz que a vida existe em todo o universo, não apenas nos planetas. Portanto, coisas como poeira espacial, asteroides e até mesmo naves espaciais têm sua parcela de vida colada a eles. E quando viajam pela galáxia, a vida é disseminada. Essa linha de pensamento tem sido polêmica porque vai contra a ideia de que toda a vida se originou aqui mesmo na Terra. Mas, por mais que essa nova teoria do polvo possa ser revigorante, não contribui muito substancialmente para a busca de vida em outros planetas. Ela é muito hipotética. Os polvos são de fato incrivelmente antigos. O fóssil mais antigo conhecido pertence a um animal que viveu há quase 300 milhões de anos. Para a sua informação, isso foi antes de nossos amigos dinossauros percorrerem a Terra. Espere, tem mais! Os braços deles têm vontade própria. Isso porque 2/3 de seus neurônios estão nos braços, não na cabeça. Isso significa que esses membros podem resolver o problema de como abrir um marisco enquanto o dono está preocupado com outras coisas. Isso é multitarefa em nível ninja. Ah, e assim como outros animais, como chimpanzés e golfinhos, os polvos demonstram ser bons em manobrar ferramentas, como pegar conchas velhas e usá-las como um lar temporário. É claro que os animais mais inteligentes de nosso planeta somos nós, os humanos, de acordo com nós mesmos. Mas parece que não damos crédito suficiente aos porcos. Eles são tão inteligentes que podem jogar videogame. Não é Minecraft. Mas em um estudo acadêmico recente, os cientistas fizeram 4 deles jogar um jogo de joystick. Eles tinham que manipular o controle de modo que a bola em movimento atingisse a parede e em seguida recebessem uma recompensa. Os 4 se saíram muito bem no teste, o que foi surpreendente até mesmo para os cientistas. Os pombos também passaram em um teste impressionante. Eles foram treinados para diferenciar uma pintura de Picasso de uma de Monet e não tiveram dificuldade em aprender. Depois foram capazes de aplicar esse conhecimento identificando obras de arte que não tinham visto anteriormente, o que significa que realmente entenderam a diferença entre cada pintor. E os coitadinhos são sempre vistos como um incômodo. Se colocássemos os cangurus em um concurso de a habilidade mais incrível dos animais, eles venceriam. Isso se deve principalmente ao fato de que quebram a regra das 4 patas. Uma das espécies de canguru, o vermelho, usa a cauda para ajudar a impulsioná-lo para frente. Visualmente ele tem 4 membros, mas na prática utiliza 5. É um bicho biologicamente construído para usar a cauda como um 5º membro, pois ela é repleta de vértebras articuladas e músculos espessos. É claro que tinha que ser um bicho australiano. Brincadeiras à parte, a Austrália é o lar de uma variedade de animais únicos, como a cobra mais venenosa do mundo. Esse réptil não tão bonito é conhecido como taipã do interior, e seu veneno é suficiente para derrubar 100 adultos. Ainda sobre o tema de bichos perigosos, a ilha também abriga uma das aranhas mais venenosas do mundo, a teia de funil, que pode ser encontrada não muito longe do centro de Sydney. Caramba! A pequena sereia pode ter nos mostrado que a vida é boa no fundo do mar, mas ela não mencionou nada sobre as formas bizarras do tamboril, um tipo especial de peixe com um enorme nariz de chicote conectado à parte frontal de seu corpo. Ele parece estar sempre segurando uma lanterna, exceto pelo fato de que se trata de um tipo de bioluminescência. E é algo longe de ser romântico, pois o peixe a utiliza para atrair peixes menores como refeição. Foi em 1999 que os cientistas descobriram que esses pequeninos passam a maior parte de suas vidas de cabeça para baixo. Eles nunca tinham visto nada parecido. Pairando sobre o fundo do Oceano Pacífico a uma profundidade de cerca de 5.000 metros, onde a luz quase não chega, lá estavam os tamboris. E fazem isso porque, como vivem perto do solo marinho, sua lanterna embutida ilumina o solo em busca de comida. Até que podem ser estranhos, mas são muito inteligentes. Recentemente, cientistas descobriram uma espécie de animal que não tem cérebro nem cabeça e é bastante inteligente. Conheça a estrela quebradiça. Essa criatura de 5 braços é um feixe de nervos e provou ser muito esperta. Em um experimento recente, os cientistas diminuíram a luz enquanto alimentavam algumas delas com sua guloseima favorita, camarões deliciosos.
Após 10 meses de condicionamento, esses bebês saíam do esconderijo assim que os cientistas apagavam a luz da sala em que estavam. Certamente estavam esperando desfrutar de uma refeição deliciosa. Realmente não devemos julgar um cérebro pelo seu tamanho, ou nesse caso, pela falta dele. Existe algo conhecido como o comportamento do gato laranja, e aparentemente não se trata apenas de um meme. Até agora, os cientistas conseguiram entender que a cor da pelagem está ligada ao gênero do felino. E como o laranja é um cromossomo X, o gato dessa cor geralmente é macho, como o Garfield. O chamado comportamento do gato laranja descreve os bichos ruivos como agentes do caos. Novamente, muito parecido com o Garfield. Entretanto, não há estudos conclusivos sobre a real relação entre a cor da pelagem e o comportamento do felino. Em termos de visão, os camarões mantis provavelmente têm a mais psicodélica de todos os animais. Essas criaturas de aparência engraçada possuem 16 variedades de fotorreceptores, sendo 5 delas reservadas para o espectro ultravioleta ou UV. Os raios ultravioletas são comprimentos de onda realmente curtos, invisíveis para os seres humanos. O que a ciência ainda não entende é como exatamente esses camarões mantis enxergam o mundo ao seu redor. É claro que conseguem perceber várias cores, mas não necessariamente distinguir todas. Pode ser que apenas vejam muitas cores muito vivas e borradas, mas ainda não descobrimos uma maneira de verificar isso. Dizer que as preguiças são fofas é um eufemismo. Elas podem ser um dos animais mais amigáveis da selva, mas há mais. Se você olhar atentamente para o casaco de pele delas, perceberá toques de verde. Trata-se, na verdade, de pequenas algas que crescem ali e ajudam as preguiças a se camuflarem melhor na selva, mas também as nutrem. As pequenas fendas dentro do pelo criam um ambiente perfeito para a reprodução dessas algas, e os cientistas descobriram espécies que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Elas sobrevivem com uma pequena ajuda de seus amigos. Nas profundezas do deserto do Saara, você encontrará uma pequena criatura conhecida como raposa fennec. Esse animal de orelhas enormes se adaptou perfeitamente para sobreviver nesse ambiente hostil. As orelhas enormes ajudam a dissipar o calor insuportável do deserto, além de ajudar a caçar presas subterrâneas. Conheça esse cara. Ao contrário do que o nome sugere, o panda vermelho é mais parecido com um guaxinim do que com um panda gigante. Você encontrará muitas dessas criaturas do tamanho de um gato na região do Himalaia, pulando de árvore em árvore e se agasalhando para tentar se aquecer do clima rigoroso. Elas são gentis e amigáveis como seus primos grandes, e ocasionalmente gostam de comer alguns pedaços de bambu. E há as abelhas. Em comparação com os seres humanos, o cérebro delas é do tamanho de uma cabeça de alfinete. No entanto, são capazes de fazer coisas surpreendentes. Digamos que uma abelha esteja ficando sem energia após um longo voo de busca. Ela precisa desesperadamente de um pouco de mel para continuar voando, mas de forma inteligente não precisa voltar para a colmeia para se recarregar. Basta pedir para uma colega, diretamente do estômago dela, e continuar voando. Esse tipo de sistema descentralizado permite que elas criem sociedades altamente eficazes. Uma sociedade em que as abelhas não precisem passar pelas filas em frente às células de mel, por exemplo. Brincadeira.